Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária. Parte 18. Capítulo 171. O talento mágico de Louis. Você quer dizer, Leixier ergueu a cabeça delicadamente, com um toque de hesitação e surpresa no rosto. Você quer aprender magia? Sim. Louis não se esquivou da pergunta. Em vez disso, acenou com a cabeça. Naquele instante, a expressão no rosto de Leixier fez uma pausa sutil. Afinal, essa não era uma pergunta que pudesse ser respondida facilmente. Se uma pessoa comum quisesse se aventurar no campo da magia, primeiro teria que passar por diversas verificações de identidade e certificações de talento. Além disso, ensinar magia a outros, especialmente a forasteiros que não pertenciam à Floresta dos Magos, era uma clara violação. Isso não era algo cujas consequências ele pudesse suportar sozinho, mas ele não conseguiu recusar. Se não fosse por essa pessoa, ele provavelmente já seria um cadáver frio, com os ossos roídos por animais selvagens. E para salvá-lo, Louis deve ter usado muitos recursos, afinal, ele sabia que tipo de ferimentos ele havia sofrido. A magia não é uma habilidade comum, começou Leixier cautelosamente, como se estivesse buscando uma desculpa para si mesmo. Ela exige um talento extremamente elevado, uma percepção mental muito além da capacidade das pessoas comuns e afinidade com os elementos. A maioria das pessoas não consegue ultrapassar esse limite. Então vamos primeiro testar se eu tenho talento para aprender magia, disse Louis, olhando seriamente, como se já esperasse que ele dissesse isso. Leixier sentiu uma dor de cabeça repentina. Ele estava falando sério mesmo, mas pensando melhor, um teste de mágica não era realmente difícil. E pessoas com aptidão eram raras, 1 em milhões, então Louis provavelmente não tinha nenhum talento mágico. Já que Louis insistiu tanto, um teste não faria mal. Ele também pode estar apenas agindo por capricho. Se não houvesse reação, esse jovem nobre naturalmente recuaria diante da dificuldade. Leixier já estava preparado, olhando para Louis com um leve tom de desculpas. Receio que terei que desapontá-lo muito em breve. Mas Louis apenas assentiu com a cabeça, como se não se importasse nem um pouco com o resultado. Leixier olhou nos olhos de Louis e finalmente suspirou suavemente. Para usar magia, primeiro é preciso possuir poder mágico. E o primeiro passo para confirmar se alguém possui poder mágico é a meditação. Louis assentiu com a cabeça com uma expressão séria. Isso, por sua vez, deixou Leixier ainda mais preocupado, temendo que Louis ficasse muito desapontado ao saber do resultado. Vou te ensinar uma técnica básica de meditação. Ela serve para sentir se o poder mágico ressoa com você. No entanto, a verdadeira dificuldade deste feitiço não está na técnica, mas no estado de espírito. Leixier fez uma pausa, baixando o tom de voz, narrando como um professor dando uma aula. Primeiro, você deve permitir que sua consciência entre em um estado de extrema pureza, como a água transparente de um lago, como o vento no meio da noite. Não deve haver pensamentos perturbadores nem inquietação. Então, não se trata de você buscar poder mágico, mas de esperar que ele se aproxime de você voluntariamente. O poder mágico não é uma fera selvagem que pode ser subjugada pela força bruta. É mais como uma maré que lentamente o envolverá quando você estiver em silêncio. Após terminar de falar, não disse mais nada e começou a demonstrar, fechando os olhos e respirando suavemente. Um instante depois, ele reabriu os olhos e disse, tente, senhor. Direcione sua consciência para a terra sob seus pés, o ar, o fluxo do vento. Se você realmente tem aptidão mágica, ela responderá a você. Louis assentiu com a cabeça e sentou-se de pernas cruzadas ao lado dele. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Claro, essa não foi a primeira vez que ele meditou. Ele até costumava passar 1 hora praticando poderes mágicos usando a técnica de meditação original. Mas ele não podia revelar muito, afinal, a origem da técnica de meditação original era de certa forma especial. E ele precisava saber o que esse arquimago lhe ensinaria e em que medida. Utilizando a técnica de meditação ensinada por Leixier, o corpo de Louis realmente ressoava com poder mágico, mas ele também sentia uma estranha sensação de desarmonia. O modo como essa técnica de meditação funcionava era muito estranho. O processo estava correto, a estrutura estava correta e o ritmo era aceitável, mas havia uma estranheza indescritível nos detalhes. O caminho de orientação parecia ter sido cuidadosamente otimizado, removendo toda a complexidade detalhada. Apenas uma rota principal direta foi mantida, e até mesmo obstruções deliberadas foram adicionadas em vários pontos-chave. Esse tipo de caminho de orientação parecia ter sido deliberadamente enfraquecido, como um diagrama excessivamente simplificado de um feitiço lendário, retendo apenas o esqueleto mais externo. Era quase como uma versão emasculada da técnica de meditação original. Ele zombou baixinho em seu íntimo. Interessante. Independentemente de quem tenha criado originalmente essa versão da técnica de meditação, ele tinha a intuição de que essa técnica não era uma versão simplificada, que havia evoluído naturalmente, mas sim uma que havia sido deliberadamente reduzida. O aparador claramente possuía um conhecimento extremamente elevado da estrutura dos feitiços, mas teve que reprimi-lo. Será que foi porque estavam preocupados com a possibilidade de a técnica original apresentar vazamentos? Leixier ficou de lado, olhando para Louis, que estava sentado de pernas cruzadas, com a testa ligeiramente franzida, aparentemente tentando entrar em um estado meditativo. Afinal, ainda é muito difícil, murmurou para si mesmo. Ele sabia muito bem que o limiar para a meditação não era baixo, especialmente para um mortal que nunca havia sido exposto à magia. Mesmo o primeiro passo, que consistia em guiar a consciência rumo à tranquilidade mental, foi suficiente para confundir pessoas comuns e talentosas durante vários meses.
sentir poder mágico era ainda mais raro. Então ele suspirou suavemente, num tom o mais gentil possível. Não precisa ter pressa. Nem todo mundo consegue sentir o poder da magia na primeira tentativa. Bem, na verdade, é bem normal que a maioria das pessoas nunca o sinta em toda a vida. Louis não respondeu. Ele ainda estava com os olhos fechados, a respiração lenta e uniforme, todo o seu ser mergulhando num estado de quase imobilidade. As sobrancelhas de Leixier se ergueram ligeiramente. Inicialmente ele pensou que a outra pessoa estava apenas franzindo a testa por frustração por não conseguir perceber nada. Mas ele não esperava que a outra pessoa fosse completamente indiferente ao seu conforto. Em vez disso, era ele quem estava se sentindo, afundando cada vez mais. Não parecia que ele estivesse fingindo. Parecia mais que ele estava completamente imerso naquilo. Fingindo tão bem, pensou Leixier. Não, é preciso dizer. É impossível fingir tão bem. Passaram-se 10 minutos e Louis ainda não tinha aberto os olhos. Passaram-se 20 minutos e sua respiração permanecia tão calma quanto a de um velho monge em meditação. Após 30 minutos, ele finalmente expirou lentamente e abriu os olhos. Naquele momento, Leixier ficou realmente um pouco abalado. Você sentiu alguma coisa? Perguntou ele em voz baixa e cautelosa. Louis assentiu levemente com a cabeça, com uma expressão calma. Só um pouquinho, uma coisa muito fraca e fresca, como se tivesse vindo flutuando do ar. Leixier ficou estupefato. Sua primeira reação foi: você está brincando comigo? Sentir poder mágico? Ter sucesso na primeira meditação? E meditar por meia hora inteira? Você está brincando comigo. Mas esse tom sério, simples e desprovido de arrogância tornou essa bobagem impossível de negar facilmente. Principalmente aqueles olhos, calmos como a água, sem excitação exagerada ou bajulação servil. Isso não parecia inventado. Leixier sentiu subitamente a garganta seca. Ficou em silêncio por um momento, tentando manter a calma. Pode me descrever novamente a sensação que sentiu? Louis pensou por um momento. É como se, quando você respira, o que você inala não é ar, mas algo mais leve. Um pouco como névoa? As pupilas de Leixier se contraíram ligeiramente. Ele não estava falando bobagens. Ele realmente pressentia isso. Embora a descrição não fosse totalmente precisa, essa era a sensação típica quando o poder mágico se fazia presente. Por um instante, Leixier sentiu emoções complexas. Inicialmente, ele só queria encontrar uma desculpa para recusar educadamente, mas não esperava encontrar um gênio que conseguisse começar a usar magia com sucesso na primeira tentativa. E ele foi o benfeitor que lhe salvou a vida. Leixier apertou os lábios, baixou a cabeça, a voz tão baixa que era quase um sussurro. Isto é uma loucura. Ele ainda não acreditava, então seu olhar se voltou para Louis, seus olhos se tornando um pouco mais penetrantes. Louis, começou ele lentamente, já que você realmente consegue sentir o poder mágico, podemos tentar um exercício bem básico. O quê? Louis ergueu o olhar curioso, com os olhos claros. Feitiço de iluminação. Leixier disse em voz baixa, endireitando-se. Ele estendeu a mão direita com a palma ligeiramente voltada para cima e os dedos naturalmente abertos. Instantaneamente, todo o seu ser se aquietou e se concentrou. Este é um dos feitiços de evocação mais básicos, usado para sentir o fluxo de poder mágico e para o controle básico da forma. Enquanto falava, ele começou a guiar lentamente o poder mágico dentro de seu corpo. Imagine uma respiração quente subindo do seu coração, fluindo pelo seu braço até a ponta dos dedos. Não precisa forçar, deixe fluir naturalmente. Ele respirou fundo, baixou ligeiramente o olhar e murmurou suavemente. Guan. Assim que a sílaba foi pronunciada, uma luz branca suave e delicada acendeu silenciosamente na ponta de seus dedos. A luz era como uma gota de orvalho pela manhã, clara e tranquila, mas carregando flutuações de puro poder mágico. Flutuava como uma estrela na ponta dos dedos de Leixier, seu brilho tênue delineando sutilmente ondulações no ar. Isto é, Pinning. Louis se esforçou para manter a expressão séria, aparentando concentração, mas seu coração já fervilhava em meio a uma tempestade. Tem algo errado. Não seria isso simplesmente o pinning para Luz? E além de um ligeiro sotaque, nada mais mudou. O criador dessa magia era chinês? E eles simplesmente usaram pinning como um feitiço? Ele lançou um olhar inconscientemente para Leixier, que no entanto parecia natural, como se tudo fosse perfeitamente normal. Leixier também notou a expressão de Louis, mas pensou que fosse apenas a expressão de choque de Louis ao ver magia pela primeira vez. Ele continuou. Veja bem, não é preciso insistir com força, mas sim, entrar em ressonância com o poder mágico e guiá-lo suavemente. Então, ele voltou seu olhar para Louis. Se você realmente tem poder mágico, também deveria ser capaz de fazer isso. Seu tom era leve, mas continha um tom de desafio. Louis reprimiu a turbulência em seu coração, decidindo pensar nisso mais tarde e se concentrar em aprender magia agora. Mas ele apenas sorriu. Vou tentar. Ele imitou os movimentos de Leixier, estendendo a mão direita com os dedos ligeiramente afastados. Mas por trás de sua expressão aparentemente concentrada, a mente de Louis já havia começado a operar outro sistema. Ele primeiro ativou a estrutura superficial da técnica de meditação, sem mobilizar o circuito central de poder mágico, invocando apenas a pequena quantidade de poder mágico que flutuava na camada superficial, a mais fácil de controlar. Esse poder mágico, como ondulações sob uma brisa suave no mar, escorreu lentamente por seu braço e se condensou na ponta de seus dedos. Ao mesmo tempo, ele entoava silenciosamente o feitiço, Guan.
Num instante, ele deliberadamente diminuiu o fluxo de poder mágico e tornou seu caminho ligeiramente caótico, simulando o estado de um aprendiz de magia novato. Sua respiração estava irregular, seus olhos ligeiramente semicerrados, e seus dedos até tremiam um pouco. Mas a verdade é que ele usou menos de 1% de seu poder mágico. Mesmo assim, as pontas de seus dedos ainda brilhavam levemente após 2 ou 3 segundos. Os olhos de Leixier se arregalaram, quase como se ele tivesse visto errado. Isso é impossível, sussurrou para si mesmo. A técnica de meditação havia sido ensinada apenas meia hora antes, e a percepção do poder mágico ainda não estava estável. Mas mesmo assim ele conseguia tentar a projeção mágica no nível de orientação? E conseguiu? Mesmo que houvesse apenas um mínimo de luz, isso demonstrava que essa pessoa não só conseguia perceber o poder mágico de fato, como também possuía um controle extremamente elevado e uma força mental precisa. Caso contrário, seria impossível direcionar o poder mágico com precisão para concentrá-lo na ponta dos dedos sem que se dissipasse. Isso não poderia ser explicado pela sorte. Louis exibiu uma expressão de agradável surpresa, retirou o dedo lentamente e soltou um suspiro ligeiramente cansado, mas parece mesmo bastante cansativo. A garganta de Leixier se moveu ligeiramente. Ele olhou para o jovem que havia completado o feitiço brilhante com um pouco de esforço à sua frente, e por um momento não conseguiu dizer se o outro era extraordinariamente talentoso ou incrivelmente sortudo. Mas sua intuição lhe dizia uma coisa. Se essa pessoa realmente quisesse aprender magia, poderia se tornar um arquimago no futuro. Leixier permaneceu imóvel, em silêncio por um longo tempo. Seu olhar fixou-se na tênue luz que já se dissipara, sua expressão complexa. Sua intenção era apenas sondar. Era apenas um feitiço básico e simples. Mesmo que falhasse, seria exatamente como esperado. Mas o que ele não esperava era que aquele jovem o fizesse brilhar. Isso não foi coincidência. Embora a luz fosse fraca, era extremamente estável, sem quase nenhum vestígio de vazamento de energia mágica. Isso significava que a concentração mental do usuário, a precisão na condução de seus poderes mágicos e até mesmo sua força de vontade haviam atingido um limite raro para iniciantes. Ele franziu a testa lentamente. Quem era ele exatamente? O treinamento de um mago era muito mais brutal do que os de fora imaginavam, exigindo seletividade na escolha do talento, testes de força de vontade e análise minuciosa da origem. Nenhuma etapa poderia ser omitida. E essa pessoa não só possuía poder mágico, como também conseguia lançar um feitiço com sucesso na primeira tentativa. Mais importante ainda, ele também era um nobre, um senhor com antecedentes, identidade, responsabilidade e posição social ilibados. Se ele realmente desejasse trilhar o caminho da magia, não seria essa uma oportunidade rara? As sobrancelhas de Leixier relaxaram e ele murmurou baixinho. Seu talento é inegável. Ele pode até ser chamado de gênio. Seu passado como nobre do Império Sangue de Ferro também é bastante limpo. E ele me salvou. Embora a Floresta Mágica tivesse regras rígidas, se fosse apenas um pouco de orientação particular, não seria inaceitável compensar isso depois que ele se juntasse oficialmente. Assim Leixier convenceu-se e disse, você tem poder mágico e potencial para lançar feitiços, mas magia não é algo que se possa discutir levianamente. E então? Perguntou Louis. Então, ele fez uma pausa e disse solenemente, antes de você se tornar oficialmente um membro da Floresta dos Mágicos, não posso lhe ensinar mais feitiços abertamente. E não quero que você os espalhe por aí. Louis não hesitou nem um pouco, assentindo imediatamente com a cabeça com uma expressão séria e franca. Entendido, não contarei a ninguém. Ele até esboçou um sorriso infantil. Então isso significa que eu posso continuar aprendendo, certo? Leixier ficou estupefato, não esperando que sua reação fosse tão rápida, sem sequer um indício de suspeita ou insatisfação. Ele imaginava que os nobres sempre demonstrariam um toque de arrogância e relutância ao se depararem com regras e restrições, mas Louis não. Ele era simplesmente genuinamente feliz. Isso fez com que Leixier se sentisse um pouco desconfortável de repente. Ele pigarreou e sussurrou, só posso te ensinar um pouco. Como preparação. Entendido. Louis baixou a cabeça e sorriu, um leve brilho cintilando em seus olhos, mas ele o disfarçou bem, deixando transparecer apenas uma alegria mal disfarçada. Assim, durante seu período de recuperação no território da Maré Vermelha, além de se recuperar, Leixier também ensinava ocasionalmente a Louis alguns dos truques de mágica mais básicos. Inicialmente, era apenas um teste. Como Louis havia demonstrado ressonância mágica e conseguia conjurar o feitiço básico de brilho, ele decidiu ensinar apenas alguns feitiços de evocação simples, como bola de fogo, feitiço de ligação e feitiço de raio. O progresso no aprendizado não parecia rápido. Para cada feitiço, Louis precisava de cerca de 3 ou 4 dias para dominá-lo. Ele teve que entender, praticar e ajustar tudo desde a invocação, a regulação da respiração, o ritmo de liberação, até o controle da produção de poder mágico, um por um. Ele cometeria erros, ele falharia. Às vezes ele pronunciava os encantamentos incorretamente, às vezes liberava poder mágico demais. E até mesmo queimou um pequeno pedaço de grama na primeira vez que praticou bola de fogo. Mas para Leixier, essa era uma velocidade surpreendente. Os alunos da Floresta Mágica levavam, em média, meio mês para dominar um feitiço básico. Além disso, os erros de Louis foram todos muito razoáveis, e seu crescimento foi extremamente estável. Ao contrário de alguns sensitivos mágicos com pouco talento que ficavam repetidamente presos em um determinado estágio, a cada 3 ou 4 dias, ele conseguia romper uma camada de selo, cruzar um limiar. Aconteceu de cair exatamente na fronteira onde ele poderia ganhar experiência sem prejudicar seu corpo ou perturbar sua mente. Principalmente depois de dominar a bola de fogo, Leixier comentou casualmente, a bola de fogo não precisa ser apenas uma esfera.
O poder mágico é fluido e a vontade pode moldá-lo. Você pode tentar estendê-lo. Ao dizer isso, ele não esperava que Louis entendesse. Ele só queria que Louis ouvisse por diversão. Mas 5 dias depois, quando Louis convocou a chama novamente, Lechier viu aquele contorno quase impossível. A bola de fogo não se dispersou. Em vez disso, estendeu-se e alongou-se, tornando-se tão fina quanto uma lâmina, com leves chamas fluindo em sua superfície, ainda instáveis. Mas o contorno era nítido, como uma rudimentar lâmina de fogo. Você conseguiu? Lechier quase deixou escapar as palavras, com os olhos arregalados de choque, como se estivesse olhando para um gato fazendo cocô de cabeça para baixo. Este é o feitiço da lâmina de fogo. Sua voz carregava uma emoção complexa, incredulidade, espanto e até mesmo um toque de admiração. Quando ele próprio dominou o feitiço da lâmina de fogo levou um mês inteiro, e ele dependeu das 3 demonstrações do feitiço feitas por seu mentor e da orientação mental repetida. É preciso saber que ele era considerado um membro da elite dos mágicos, além de um gênio. E Louis, esse jovem nobre de uma região fronteiriça sem qualquer fundamento mágico, conseguiu criar um protótipo com apenas algumas orientações e uma demonstração de sua parte? Seu talento não é apenas geralmente elevado. Lechier olhou fixamente para Louis, seu olhar parecendo reavaliá-lo. Isso não se limitava mais a ser adequado para aprender magia, mas sim a ter um físico nascido para a magia. Percepção estrutural, regulação do poder mágico e compatibilidade entre vontade e encantamento. Cada aspecto estava quase no seu ápice teórico. Ele até suspeitava que se Louis recebesse treinamento sistemático, dentro de alguns anos, essa pessoa apareceria no coração da Floresta dos Mágicos. Se eu o trouxer de volta, até mesmo alguns conselheiros da Alta Torre ficariam tentados, não é? Lechier teve esse pensamento pela primeira vez. E Louis, de pé diante dele, apenas baixou ligeiramente os olhos, extinguindo as chamas em sua mão. Ele agiu com contenção e compostura, sem demonstrar qualquer traço de orgulho, chegando até a franzir a testa deliberadamente para fingir uma aparência de, ainda não totalmente estável. Ainda não está bem certo. As linhas sempre flutuam, murmurou ele, com um leve, quase imperceptível, tom de autorreprovação na voz. Ele estava deliberadamente ocultando sua verdadeira habilidade, fazendo a chama parecer ligeiramente instável, com as bordas tremulando, como se ainda não a dominasse completamente. Louis poderia, é claro, fazer melhor. Ele diminuiu deliberadamente o ritmo, ocultando 90% de sua proficiência e profundidade. Não para me exibir ou enganar a confiança, mas por instinto de autopreservação. Ele não podia deixar Lechier desconfiar e questioná-lo sobre como ele conseguiu fazer aquilo. Ele também não podia deixar que ele visse as reservas de poder mágico muito além do normal que existiam dentro dele. Além disso, ele não podia deixar que ele soubesse que a fonte daquele circuito de energia mágica não era a técnica de meditação comum que ele ensinava, mas sim a técnica de meditação original. A eficiência de absorção de poder mágico dessa técnica de meditação era mais de 20 vezes superior à versão ensinada por Lechier. E ao aprender construções mágicas, percepção elemental e manipulação da vontade, ele quase não precisava memorizar nada, bastava compreender uma vez. E o conteúdo se reconstruiria naturalmente em sua mente. Essa forma de aprendizado era menos como aprender e mais como memorizar, e isso o tornou ainda mais cauteloso. Ele não conseguia explicar de onde vinha esse talento. Ele jamais poderia dizer a Lechier, um arquimago, antes de sua morte, infundiu em meu corpo uma memória fragmentada, porém misteriosa e surpreendente. Nesse ponto, a outra parte provavelmente o destrincharia. Então ele aprendeu um pouco mais devagar, com um pouco mais de desajeitamento, cometeu alguns erros a mais e falhou um pouco mais. Embora Lechier já estivesse extremamente chocado naquele momento, o que ele viu foi apenas a parte que ele permitiu que fosse vista. Ainda tenho muito a aprender, disse ele, erguendo o olhar e dando a Lechier um sorriso humilde. E Lechier o encarou por um longo tempo, finalmente assentindo levemente. Você se tornará um mago muito poderoso. Então ele passou a ensinar com mais afinco. Inicialmente ele ainda hesitou, pensando se Louis conseguiria lidar com a situação ou se estava aprendendo rápido demais. Mas agora, essas preocupações já haviam ficado para trás. O que começou com uma aula por dia, passou a ser uma sessão de ensino pela manhã e à noite. Ocasionalmente, ele até discutia a estrutura do fluxo de poder mágico ou as diferenças teóricas entre certas facções durante passeios noturnos ao luar. Lechier raramente demonstrava tanto entusiasmo por alguém. Mas, no caso de Louis, ele realmente não conseguia se controlar, porque ele era demasiado adequado para ser um mágico. Sua afinidade mágica era alta, sua respiração era tão estável quanto um lago durante a meditação. Suas emoções eram claras e sua vontade concentrada ao lançar feitiços, e sua compreensão era extraordinária. Com apenas uma leve sugestão, ele sempre conseguia captar rapidamente os pontos principais. Ele tinha visto muitas pessoas inteligentes aprenderem magia, e também crianças nobres extremamente talentosas, porém impetuosas. Mas ninguém era como Louis, que dava cada passo com firmeza, sem o menor desperdício. Ele ainda guardava um resquício de cautela no coração. Mas essa ponta de suspeita foi desaparecendo gradualmente com os repetidos erros razoáveis e investigações sinceras de Louis. Ele até começou a se convencer. Com essas condições, entrar na Floresta Mágica não será problema algum. Estou cultivando um futuro gênio para a Floresta Mágica. Capítulo 172. Visitantes da mansão do governador.
Cidade da Alabarda de Gelo, mansão do governador do Território do Norte. O fogo na lareira ardia silenciosamente, enchendo o cômodo com o aroma de resina de pinheiro e vinho. O Duque Edmund recostou-se numa cadeira de encosto alto, mexendo com uma faca de prata sobre a mesa. O selo de cera no envelope tinha o padrão de sol familiar, o selo do território da Maré Vermelha. Ele cantarolou baixinho, com um sorriso nos lábios. Aquele rapaz finalmente me escreveu. Será que é sobre o casamento? Ele rasgou o envelope, desdobrou o papel e começou a ler. As primeiras linhas de fato mencionavam o andamento dos preparativos para o casamento, como o local e a lista de convidados. Mas logo, a caligrafia tornou-se apressada. O conteúdo então mudou para enxames de insetos, parasitismo, controle mental, líquido corrosivo, mecanismos de propagação explosivos e marionetes de combate com pupilas roxas. A carta tremeu levemente em sua mão. As sobrancelhas do Duque Edmund se franziram lentamente, e a cicatriz que atravessava seu rosto na diagonal pareceu ser puxada, tremendo junto com elas. Essa não foi a primeira vez que ele soube disso. 3 anos atrás. Essa foi a batalha mais bizarra no Território do Norte em 10 anos. No final da primavera daquele ano, ao norte do Rio da Cicatriz de Gelo, todo o território de um visconde, aproximadamente 3 aldeias, 2 fazendas e uma fortaleza de cavaleiro, tornou-se uma zona devastada em menos de 6 dias. Os relatos iniciais mencionavam apenas ataques de animais selvagens, que depois se intensificaram até a perda total de contato com todos os moradores, tropas da guarnição e estações de retransmissão. Foi somente depois que uma unidade de cavalaria de reconhecimento escapou por pouco que as informações trazidas por eles mantiveram a mansão do governador acordada a noite toda. Os mortos caminhavam, como se estivessem suspensos por fios com luz nos olhos. Havia algo pulsando em seus peitos, não corações, mas outra coisa. Algo se contorcia como sanguessuga sob a pele deles, e suas bocas e narizes escorriam seda. Depois que explodimos seu peito explodiu, como um saco de insetos expelindo um líquido que corroía a armadura com um som crepitante. Então, insetos rastejaram para fora do corpo e se alojaram nas pessoas. Assim, o Exército Regular do Território do Norte enviou um regimento inteiro de tropas de elite. 5 equipes de cavaleiros de elite bloquearam o perímetro, e uma equipe de cavaleiros transcendentais, carregando um grande número de bombas mágicas e cauterizadores, invadiu a zona contaminada. A batalha durou 2 dias e 1 noite. Todos os edifícios, juntamente com toda a área de floresta de mais de 30 li, aproximadamente 10 hectares na região, foram incinerados. Bombas mágicas estilhaçaram os cadáveres dos insetos, e o óleo combustível e a argamassa de flogisto bloquearam completamente as rotas de fuga dos insetos. Alguns descreveram as últimas 10 horas daquela batalha como ver o inferno expelir sua respiração. Em toda a operação, 94 soldados estavam desaparecidos e 57 tiveram a infecção confirmada, resultando em uma dolorosa perda de poder de combate de alta qualidade para o Território do Norte. Essa área foi posteriormente designada como a Zona de Incêndio Silencioso, uma rara área permanentemente isolada no mapa territorial do Território do Norte. Nos 3 anos seguintes, não ocorreram incidentes semelhantes, mas a verdadeira razão para o aparecimento desses insetos nunca foi investigada. No entanto, os fenômenos e sintomas descritos na carta de Louis eram idênticos aos daquele ano. Ainda mais aterrador, Louis também escreveu: não havia cadáveres nem sangue no local da batalha, como se tivesse sido meticulosamente limpo. Isso significava que o enxame de insetos não apenas sobreviveu, mas evoluiu e se tornou mais inteligente. Quanto a Louis ter mencionado que salvou um mago, Edmund leu esta frase atentamente, sem demonstrar qualquer oscilação emocional. Ele não ficou surpreso nem preocupado. Um mago comum? Aos seus olhos, eles eram meramente feiticeiros vistosos, incapazes de causar grande impacto em guerras reais e situações políticas. Afinal, ele tinha mais de 1 dúzia de magos sob seu comando. Suas mortes não foram lamentáveis, sua maior utilidade foi viver e contar a Louis os detalhes do ataque dos cadáveres de insetos. O Duque Edmundo permaneceu em silêncio em seu escritório por um momento, tamborilando os dedos no apoio de braço, como se estivesse pesando algo ou buscando algo em sua memória. Chame o cavaleiro Vic Grantham para me ver, disse ele de repente. O atendente fez uma pausa, curvou-se e saiu. Logo em seguida, a porta foi aberta com um empurrão e um vento frio invadiu o salão, trazendo consigo uma capa. A pessoa que chegou era um cavaleiro alto de meia-idade, com cabelos brancos presos para trás e um semblante severo. Sua armadura era de placas prateadas e pretas, e seu manto vermelho escuro tinha bordados em fios de ouro nas bordas. Ao caminhar, ele não fazia nenhum ruído metálico, movendo-se com tanta leveza que mal parecia estar vestindo uma armadura. Apenas seus olhos cinza claros eram frios e penetrantes, como se pudessem atravessar a névoa. Cavaleiro Vic Grantham, um cavaleiro transcendente de alto nível leal ao Duque Edmund. Ele cresceu no meio militar, enfrentou muitas batalhas ferozes, incluindo a Grande Rebelião, e certa vez sozinho, matou 3 jurados da neve de força transcendente. Ele permaneceu em silêncio durante todo o combate, o que lhe valeu o apelido de Lâmina Veloz do Território do Norte. Mas além de sua destreza em combate, ele também possuía um talento ancestral raramente conhecido, a percepção. Ao ativar seu talento ancestral, sua percepção tornou-se extremamente aguçada, permitindo-lhe detectar vestígios e auras que pessoas comuns ignoravam, tornando-o um recurso inestimável, especialmente em buscas e reconhecimento. Preciso que você lidere uma equipe até o território da Maré Vermelha, disse Duque Edmund em voz baixa. Vestígios de cadáveres de insetos reapareceram.
Há poucos dias, Louis descobriu marcas residuais de corrosão na borda de seu território. A situação é extremamente semelhante à de 3 anos atrás. As pupilas de Vic contraíram-se ligeiramente, e uma rara ondulação surgiu em sua expressão geralmente impassível. Ele perguntou com voz grave: tem certeza? Foi confirmado. Edmund assentiu com um tom gélido. Ele próprio não presenciou, mas a equipe que enviou trouxe as informações. Ele disse que esses vestígios são idênticos aos da operação de limpeza étnica no Vale do Rio Boroda, há 3 anos. Um momento de silêncio. Vic baixou a cabeça lentamente com a voz grave. Esse tipo de coisa não deveria voltar a acontecer. Então você entende por que estou enviando você? Edmund olhou para ele calmamente. Você participou daquela batalha, sabe o quão perigosas essas coisas são. Além disso, ele fez uma pausa com um olhar cada vez mais solene. Seu talento hereditário também faz de você o melhor candidato para esta missão. Se nem mesmo você conseguir detectar qualquer pista, então teremos realmente motivos para temer. Preciso que você avalie se existe o risco de um segundo surto. Se a ameaça for confirmada, tome medidas de limpeza imediatamente, sem esperar por novas ordens. Vic ficou em silêncio por um instante, depois ajoelhou-se e respondeu em voz baixa. Como você ordenar. Escolha 30 cavaleiros de elite de alto nível em quem você mesmo confie, acrescentou Edmund lentamente. Não podemos arriscar que a aparição deles desta vez seja meramente acidental. Sim, disse Vic, levantando-se com uma expressão normal, mas já como uma lâmina desembainhada. Ele se virou e saiu, dirigindo-se imediatamente para selecionar os cavaleiros para o território da Maré Vermelha. Passos firmes ecoavam nos degraus de pedra do castelo do Senhor da Maré Vermelha. Louis ergueu os olhos quando um cavaleiro alto entrou em seu escritório acompanhado de um assistente. Vic Khan, apresentou-se o cavaleiro com um leve aceno de cabeça, num tom firme e decisivo. Bem-vindo, cavaleiro Khan, disse Louis, levantando-se e estendendo a mão para um aperto de mãos. Eu estava esperando por você. Os dois sentaram-se em lados opostos da longa mesa. O fogo da lareira tremeluzia, refletindo no mapa de madeira entalhada e nos documentos ali dispostos. Louis relatou de forma concisa o local onde o enxame de insetos foi avistado, a causa do incidente, a área atualmente isolada e as contramedidas tomadas pelo território da Maré Vermelha. Ao longo de todo o texto, seu tom permaneceu firme, mesmo ao mencionar os falecidos, sem lamentações excessivas, apresentando os fatos de forma convincente. Gostaria de ouvir pessoalmente os dois, disse Vic sem pressa, olhando para Louis. Especialmente aquele mago. Você mencionou em sua carta que ele foi a única testemunha ocular. Louis assentiu com a cabeça, chamou um assistente e sussurrou algumas instruções. Vou mandar trazê-los aqui, disse ele, olhando para Vic com voz firme. Você poderá julgar por si mesmo, mas também estarei ouvindo, pois este assunto ainda não está encerrado. Claro, Vic assentiu levemente, com um toque de aprovação nos olhos. Honestamente, você lidou muito bem com isso. Logo em seguida, o atendente conduziu 2 pessoas para dentro. Primeiro veio o cavaleiro de busca de meia-idade, alto e impregnado com a poeira da viagem e o espírito da batalha. Após prestar continência, permaneceu em silêncio ao lado. O cavaleiro da patrulha relatou os resultados um a um, mencionando o acampamento carbonizado e desmoronado, as marcas de clareira sem sangue, o cheiro pútrido e o silêncio perturbador do ambiente. Vic ouviu essas palavras com uma expressão séria. Cada detalhe era idêntico a 3 anos atrás. Em seguida chegou Leichier, ainda com aparência fraca, e foi ajudado a entrar. Ele ficou um tanto surpreso, pois não esperava que Louis relatasse o assunto diretamente ao governador do território do norte. Embora suas vestes de mago tivessem sido trocadas, seu rosto permanecia pálido e seu fluxo mágico extremamente fraco. Ele relatou seu encontro sem demonstrar emoção. A emboscada no rio, seus companheiros sendo parasitados, ele próprio sendo envenenado, a erosão da consciência, a supressão forçada de sua magia para escapar, até desmaiar nos arredores do território da Maré Vermelha. É claro que ele também ocultou algumas coisas como sua identidade e sua missão. Vic ouviu em silêncio, assentindo com a cabeça depois de um longo tempo. Seu semblante estava ainda mais sombrio do que quando chegou. As informações são suficientes, disse ele saudando Louis, e em seguida tirou de sua capa um pergaminho lacrado com cera preta. Isto é do Duque para você. Louis pegou o pergaminho sem abri-lo imediatamente, apenas acenando com a cabeça em resposta a Vic. Iniciaremos nossa investigação a partir do local que você forneceu. Entraremos em contato caso precisemos de ajuda. Vic terminou calmamente, puxou o capuz e se virou para sair, sem hesitar. Um instante depois, os passos desapareceram completamente no final do corredor, e o escritório voltou ao silêncio. Louis lançou um olhar silencioso para o pergaminho, depois o colocou delicadamente ao lado da mesa, antes de se virar para olhar para Leichier. Desculpe, disse ele em voz baixa. Este assunto é muito sério. Não consegui lidar com isso aqui, então tive que denunciá-lo. Leichier assentiu levemente sem demonstrar qualquer insatisfação, e seu tom carregava, ao contrário, um toque de alívio. Entendo. Já é um milagre eu ter sobrevivido. Se não fosse por você, eu provavelmente teria sido incinerado. Ele fez uma pequena pausa e acrescentou. Agora que o poder nobre local está envolvido na investigação, isso também é bom para nós. Dito isso, ele saiu com a ajuda do atendente. Louis recostou-se sozinho na cadeira, encarando o pergaminho cinza prateado por um longo tempo, com o polegar traçando lentamente a borda do selo de cera. Somente depois de se certificar de que estava completamente sozinho, ele abriu delicadamente o envelope e retirou a carta cuidadosamente dobrada. O início da carta ainda era marcado por saudações educadas e gentis, mantendo o tom e o estilo típicos de um ducado. Mas Louis apenas deu uma olhada rápida passando por cima do preâmbulo, e seu olhar recaiu diretamente sobre o conteúdo principal da segunda metade. A carta abordava principalmente 2 assuntos.
A primeira questão foi o reaparecimento de vestígios de enxames de insetos. As palavras do Duque carregavam uma seriedade rara e contida. Ele lembrou Louis da gravidade da situação, que ia muito além dos distúrbios típicos causados por monstros, e relatou os eventos de 3 anos atrás. Ele enfatizou, por fim, que, se necessário, o mecanismo de guerra do território do norte poderia até mesmo ser acionado. E o território da Montanha Fria, devido à localização inicial de seu aparecimento e ao discernimento que ele próprio demonstrou, seria considerado um dos principais pontos de observação. Quando necessário, precisarei de toda a sua ajuda, dizia a carta. Essas palavras aparentemente calmas, na verdade representavam uma enorme confiança. Esse conteúdo não surpreendeu Louis. No entanto, o que realmente fez Louis levantar uma sobrancelha foi a segunda questão. Era um aviso de recompensa. Para ser preciso, tratava-se do espião da Federação Esmeralda que ele havia acidentalmente exposto e capturado nos subúrbios, o que levou à descoberta de Joseph, aquele traidor audacioso. Isso desencadeou uma operação de limpeza de informações em larga escala em toda a província sudoeste do Império. Agora a tempestade finalmente havia passado, e seu nome foi incluído no início do relatório de limpeza. Portanto, fica decidido que o antigo território de Joseph será cedido à Maré Vermelha como reconhecimento por esta crucial operação de limpeza de informações. O território de Joseph perto da Montanha da Pena de Jade agora pertencia, por direito, a Louis. Além disso, havia 10.000 moedas de ouro como remuneração extra, e uma quantidade não especificada de suprimentos materiais a serem providenciados posteriormente. Bem, essa recompensa é bastante razoável. Louis dobrou a carta novamente com um leve sorriso na voz. Afinal, superficialmente, ele simplesmente passará por ali e flagrou um espião. E a subsequente reação em cadeia que abalou o Império certamente poderia ser atribuída à sorte. Pode-se dizer que essa recompensa é generosa. Além disso, ele também usou esse incidente para reorganizar diretamente a nobreza, tanto a grande quanto a pequena no condado Pico de Neve, o que também foi uma espécie de recompensa invisível. Ele chamou um atendente e instruiu: chame Bradley para vir aqui. Logo em seguida, Bradley saiu correndo pela porta. Providenciem para que as autoridades assumam rapidamente o novo território que nos foi designado, disse Louis calmamente. Deem-lhe o nome oficial de Território Vento Límpido. Território Vento Límpido? Um bom nome. Os olhos de Bradley brilharam, e sua caneta já estava escrevendo rapidamente em seu bloco de notas. Essa terra era originalmente administrada por Joseph. Depois que ele foi preso, ela deveria ficar sem administração. Primeiro, enviem alguém para investigar quantos moradores ainda estão lá. Para aqueles que podem e querem ficar, distribuam suprimentos de ajuda humanitária primeiro. Entendido, Bradley assentiu imediatamente. Diga ao pessoal do depósito para alocar 50 conjuntos de ferramentas agrícolas temporárias e, em seguida, transfira um lote de sementes do armazém da Rocha Vermelha. A aração da primavera não pode esperar, continuou Louis a instruir. Transfira também 3 trabalhadores agrícolas experientes para lá para planejar com os moradores locais e tente concluir a semeadura antes do final do mês. Você também pode enviar alguns animais para transportar sementes e ferramentas. Sim, Bradley anotou rapidamente. Entendido, providenciarei para que um agente de recursos e um topógrafo vão juntos. Louis refletiu por um momento e acrescentou: precisamos fazer isso com esmero, não apenas tomar o poder. Seria melhor se as pessoas comuns vissem as mudanças em uma semana e divulgassem a mensagem de que estamos aqui para governar, não para cobrar impostos. Ponto. Ótimo, vou começar já. Bradley sorriu e assentiu. Vendo que Louis não tinha mais instruções, guardou rapidamente suas anotações e saiu apressado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 173. Magos Mascarados de Prata. O tempo voou e mais meio mês se passou. O plano original de Leichier era lançar imediatamente o feitiço do farol assim que recuperasse suas forças físicas, para contatar seus colegas da Floresta Mágica, pedir que o buscassem e os informassem da situação. Mas o problema era que seu poder mágico estava muito esgotado. Então ele ficou por mais de um mês no total, enquanto se recuperava e recuperava seus poderes mágicos. Ele também aproveitou a oportunidade do talento mágico demonstrado por Louis para lhe ensinar alguns conceitos básicos de magia. Desde a bola de fogo inicial e o feitiço de ligação, até o raio de luz, onda de choque, escudo mágico, feitiço de leveza e flecha flamejante posteriores. Estilo de arco de fogo, mão de mana, queda lenta, toque de ressonância. Em pouco mais de um mês, Louis já dominava mais de uma dúzia de feitiços básicos de diferentes usos e escolas. Seu progresso era rápido demais, como se ele estivesse devorando conhecimento em vez de aprendê-lo. Mas o tempo gasto aprendendo magia sempre chegava ao fim. Com o clima esquentando gradualmente, o corpo de Leichier foi se recuperando dia após dia. Leichier estava sentado no pátio, envolto em uma capa, com as pontas dos dedos ondulando suavemente com magia. Suas lesões estavam praticamente cicatrizadas e seu ânimo, em grande parte, recuperado. Naquele dia ele olhou para trás para Louis e disse: estou quase pronto para lançar o feitiço do farol. Sinalizador? Louis ergueu o olhar surpreso. Quer dizer que posso contatar meus companheiros? Leichier assentiu com a cabeça. Descansei bastante. Preciso informar imediatamente bem a sede sobre a família devorada por vermes. Assim que terminou de falar, a magia fluiu por sua mão e ele começou a condensar o feitiço. A magia na ponta de seus dedos girou lentamente, formando um pequeno círculo rúnico prateado, como uma auréola em miniatura suspensa no ar, emitindo flutuações suaves porém regulares, como se enviasse uma espécie de eco para o distante fim. E então, não houve um então. Um momento de silêncio.
Apenas runas flutuavam silenciosamente no ar, e o vento produzia um leve assobio. Sem portal de teletransporte, sem círculo mágico, sem fenda espacial deslumbrante, tudo estava surpreendentemente silencioso. Louis ficou parado, observando tudo aquilo, e piscou levemente. Um leve sorriso pairava em seu rosto, mas seu olhar era um tanto perplexo. Leishier percebeu a pausa momentânea, virou-se para olhá-lo e perguntou com um toque de confusão: que expressão é essa? Bem, Louis pensou por um momento e respondeu muito seriamente: eu pensei que haveria um portal de teletransporte, aparecendo com um zumbido do céu. E então alguém sairia da luz. Ele gesticulou enquanto descrevia a situação, seus olhos demonstrando até mesmo um pouco de expectativa e arrependimento. Leishier ficou em silêncio por 2 segundos, depois exibiu uma expressão complexa de não deveria esperar que você tivesse bom senso. Após passar esse tempo juntos, ele percebeu que esse senhor às vezes tinha ideias um tanto abstratas. Ele suspirou, esfregando a testa. Este é um feitiço de sinalização, não um feitiço de invocação. Oh! Louis fez uma expressão de súbita compreensão. Então pensei que alguém se aproximaria imediatamente e te levaria embora sem mais nem menos. Leishier ficou em silêncio por um segundo, e o canto de sua boca se contraiu. Aparentemente não era a primeira vez que ele ouvia tais fantasias leigas, mas sempre que as ouvia, não conseguia evitar revirar os olhos. Ele explicou impotente: teletransporte? Você acha que é tão simples quanto soltar um pum? Ele fez uma pausa e então adotou um tom ligeiramente mais sério. O teletransporte existe sim, mas é uma magia de alto nível com um consumo enorme. Mesmo um arquimago de alto nível que a domine com proficiência pode facilmente sofrer depressão mágica ou até mesmo reações espirituais negativas com o uso contínuo. E a distância máxima de segurança, gesticulou com a ponta dos dedos, normalmente é de cerca de 200 metros. Qualquer distância maior e torna-se extremamente instável. Louis ouviu atentamente, e sua expressão foi se tornando gradualmente complexa. Ele assentiu imperceptivelmente. Então, para que serve exatamente esse feitiço de farol que você acabou de usar? É só, disse Leishier, apontando para a luz azul que piscava lentamente no ar, para avisar meus companheiros distantes onde estou. Assim que o sinal estiver estável, eles darão um jeito de vir me buscar, mas não daquele jeito zumbido vindo do céu. Então, como eles virão? A cavalo. Oh, Louis demonstrou um leve desapontamento. Afinal, este mundo era um mundo de pouca magia, sem aqueles magos invencíveis que podiam partir montanhas com a palma da mão, se teletransportar a milhares de quilômetros ou reverter o tempo. Talvez existissem alguns, mas certamente eram muito poucos. A maioria dos magos eram apenas cavaleiros com aura de batalha frágil, capazes de atacar à distância e que possuíam mais truques. Mesmo um mago de ataque à distância frágil, contra um cavaleiro com aura de batalha e defesa completa, provavelmente não teria chance de concluir um feitiço. No entanto, isso não foi totalmente decepcionante. Ele sabia que continuaria aprendendo, porque mesmo uma arma traiçoeira e mole ainda era uma das armas mais afiadas e imprevisíveis, desde que fosse bem utilizada. Ainda podia determinar o rumo do campo de batalha. Louis só precisava remover esses filtros ilusórios e dominar a técnica de forma realista. E agora ele também era um cavaleiro de elite, pouco mais que uma versão inferior de um Gandalf de outro mundo. Louis se imaginou atacando com uma espada, usando sua aura de batalha, enquanto disparava bolas de fogo. Um pouco frio. E de fato, alguns dias após o envio do sinal, 3 magos de máscaras prateadas chegaram ao território da Maré Vermelha a cavalo, cobertos de poeira. Estavam completamente envoltos em grossos mantos, sua aura contida e suas palavras escassas. Mas exalavam uma atmosfera misteriosa que impedia as pessoas de se aproximarem. O cavaleiro encarregado de recepcioná-los sentiu um aperto repentino no peito e imediatamente correu para avisar Louis. Deixem-nos entrar na sala de reuniões, disse Louis, acenando com a cabeça. A porta da sala de reuniões fechou-se suavemente e o ambiente ficou silencioso, com apenas a luz de velas emitindo um brilho delicado. Ao perceberem o estado debilitado de Leishier, os 3 magos de máscaras prateadas trocaram olhares e, quase simultaneamente, removeram suas máscaras, revelando os rostos ansiosos escondidos sob a prata. Leishier, disse primeiro um mago um pouco mais velho com voz firme, finalmente você apareceu. Não conseguimos contatá-lo durante todo esse tempo. E onde estão Maud e Fulavia? Leishier estava sentado em silêncio numa cadeira de rodas ali perto, coberto com um cobertor fino, parecendo ainda mais magro do que antes. Ele olhou para os rostos familiares, um brilho nos olhos, como a alegria de um reencontro há muito esperado, mas também como uma tristeza profunda e reprimida. Ao perceberem seu silêncio, os 3 se entreolharam, e seu desconforto tornou-se cada vez mais evidente. Eles encontraram um infortúnio. Leishier finalmente falou, sua voz tão baixa que era quase inaudível. Enquanto Leishier narrava lentamente palavra por palavra, a batalha que mais parecia um pesadelo na densa floresta. Era como se até o som da respiração fosse gradualmente sugado do salão de reuniões, restando apenas o leve crepitar do carvão na braseira. Soldados verme, fluido corrosivo de inseto, autodetonação, parasitismo, camaradas matando-os aos outros. Uma a uma palavras frias e sangrentas, como espinhos escondidos com farpas venenosas, emergiram lentamente dos lábios de Leishier, penetrando profundamente nos nervos dos outros 3. O ar parecia congelar, cada detalhe fazia seus olhos tremerem. Quando ele falou de um soldado verme se aproximando de Fulavia e se autodestruindo, o fluido do inseto corroendo seu rosto, orelhas e boca, e o corpo do inseto invadindo o ar, em apenas algumas respirações, suas pupilas ficaram roxas, e então ela usou magia para matar Maud. O jovem mago no canto levantou-se de repente, com os punhos cerrados e os nós dos dedos brancos. O que você disse? Sua voz tremia, seu rosto demonstrava choque, espanto e uma fúria incrível. Você quer dizer, Fulavia, ela foi parasitada? Ela morreu? Leishier assentiu com a cabeça, com um toque de dor e culpa nos olhos. Não consegui protegê-la.
Se eu tivesse sido mais decisivo, se não tivesse hesitado naquela hora, talvez. Calha a boca, rosnou o jovem mago com os olhos vermelhos e irritados, encarando-o com os dentes cerrados, como se quisesse arrancar uma resposta melhor de sua boca. Mas alguns segundos depois, ele baixou a cabeça repentinamente, com os ombros tremendo. Não me desculpe, a culpa é minha. Eu não deveria ter gritado com você. Está tudo bem. Leishier balançou a cabeça levemente, com um sorriso amargo nos lábios. Você tem o direito de me culpar, e eu também me culpo. Desde aquele dia, penso todos os dias. Se eu pudesse ser mais forte, se minha magia fosse meio segundo mais rápida. Ele fechou os olhos, com as pontas dos dedos tremendo inconscientemente. Mas eu não pude fazer nada, não pude salvar nada. Por um instante, o ar pareceu se solidificar. A luz da lâmpada projetava sombras tênues, envolvendo-os. Após um longo silêncio, o mago mais velho finalmente falou. Leishier, não suporte tudo isso sozinho. Você também é nosso companheiro. Juntos, lembraremos desse ódio, dessa dor, e a devolveremos àqueles insetos e àqueles que estão por trás deles. Isso mesmo, disse outra maga suavemente, com lágrimas nos olhos. Já é uma sorte você ter sobrevivido. Leishier estremeceu, com a garganta ligeiramente apertada. De repente, ele percebeu que não estava lutando contra o pesadelo sozinho. O silêncio voltou a permear o ar, mas desta vez não era o silêncio do desespero. O mago mais velho, de máscara prateada, levantou-se lentamente, seu olhar percorrendo a cadeira de rodas de Leishier até a porta fechada, e sussurrou. Precisamos relatar isso imediatamente. A família devorada por vermes não é uma besta mágica comum. Possui alta inteligência, controla corpos e pode até mesmo ocultar rastros. Isso não é mais uma simples missão desaparecida. Sim, a maga assentiu com a cabeça, com uma expressão solene. Leishier, você já fez o suficiente para aguentar até agora. O resto depende de nós. O mago mais velho retirou de sua capa um emblema prateado com estampa de penas e o sacudiu suavemente, e um zumbido baixo imediatamente ecoou no ar. Lá fora, pela janela, o céu noturno era como tinta, e uma besta mágica com penas negras por todo o corpo e olhos verde esmeralda entrou voando. Esse era o orador da noite. O corvo negro usado pela floresta mágica para transmitir mensagens secretas, que, segundo rumores, era capaz de atravessar nevascas e tempestades e alcançar a torre sagrada do mago a milhares de quilômetros de distância. Usaremos o orador da noite para enviar o relatório preliminar sobre a família devorada por vermes, disse ele, prendendo a mensagem secreta escrita à pata do corvo negro. Mas isso está longe de ser suficiente. Os arquimagos não mobilizarão recursos com base em apenas algumas linhas de texto. Eles exigirão provas e até mesmo enviarão pessoalmente uma equipe de observação. Você quer dizer? Leishier ergueu o olhar, com hesitação nos olhos. A maga deu um tapinha leve no ombro dele, com um sorriso gentil no rosto. Você precisa voltar conosco, Leishier. Sua condição não pode ser curada aqui. Danos à base mágica não podem ser resolvidos com apenas algumas poções. Você deve retornar ao quartel-general e ser tratado pessoalmente por um curandeiro de nível arquimago. Mas Leishier queria dizer que ainda tinha pistas que não havia terminado de explicar. Mas antes que as palavras saíssem de sua boca, o jovem mago já o havia interrompido. Você quer ficar e ajudar? Você nem consegue andar direito. Seu tom ainda era um pouco áspero, mas não tão descontrolado quanto antes. Agora sua tarefa mais importante é sobreviver. Trazer tudo o que você sabe de volta e deixar que os superiores ouçam. Leishier estremeceu, seu olhar pousando em suas mãos. Suas palmas ainda tremiam, e seus caminhos mágicos eram como cordas de violino carbonizadas, vibrando fracamente de dor. Ele finalmente baixou a cabeça e acenou levemente com a cabeça. Está bem, eu volto com você. Então está decidido. O mago mais velho acenou com a mão, e o orador da noite abriu as asas e voou para cima, espalhando flocos de neve a cada batida, bloqueados por uma barreira mágica do lado de fora da janela. Antes de partirem, os magos de máscaras prateadas pararam especificamente na porta e fizeram uma profunda reverência a Louis, que os aguardava no corredor. Agradeço sua hospitalidade e o resgate desta vez, caso contrário, Leishier provavelmente teria. A voz do ancião estava um pouco rouca. Suas palavras repletas de sincera gratidão. Mas agora não temos nada a oferecer em troca, mas da próxima vez com certeza traremos presentes e faremos uma visita a vocês. Louis estava de pé sob o pilar do corredor, com a postura ereta e os olhos ainda com aquela expressão calma e enigmática. Ele apenas acenou levemente com a cabeça. Uma sílaba curta, nem quente nem fria, que aparenta ser nobre e distante. Mas só Louis sabia que ele não era indiferente. Ele apenas fingia ser indiferente. Afinal, não revele que eu te ensinei magia, lembra? Foi isso que Leishier lhe instruiu seriamente antes da chegada dos magos de máscara prateada. Quando eu retornar à Floresta dos Magos, submeterei formalmente sua inscrição de aprendiz e relatarei os resultados do teste de talento. Só então você poderá usar magia abertamente com uma identidade legítima, entendeu? Caso contrário, serei desligado e interrogado o dia todo. Louis concordou. Portanto, ele só podia manter sua compostura e distanciamento habituais, como um nobre comum que era simplesmente entusiasmado, mas desinteressado em magia. Leishier já conseguia andar sozinho, embora ainda parecesse magro e pálido, não mais o amontoado delirante e em decomposição que fora antes. Ele vestia uma capa cinza azulada, seus passos eram um pouco lentos, mas com uma teimosia que não admitia ajuda. Antes de entrar na carruagem, ele olhou para trás para Louis, com um sorriso forçado nos lábios, depois ergueu a mão e acenou para ele. Louis não respondeu, apenas acenou levemente com a cabeça. Na verdade, ele suspirava por dentro. Ai de mim, as 3 aulas diárias de magia acabaram.
De agora em diante, terei que descobrir tudo sozinho. Ele deu uma leve batidinha no caderno mágico que carregava na cintura. Era o caderno mágico que Leishier havia deixado especialmente para ele estudar antes de partir, com anotações densas que mostravam o quanto ele havia se dedicado a ele. Mas tudo bem, a estrutura básica já foi construída. O resto, não é impossível de descobrir sozinho. Louis olhou para o céu limpo ao longe, uma curva quase imperceptível se formando no canto de sua boca. Capítulo 174. Teste de magia. No dia seguinte à partida de Leishier, Louis partiu impacientemente. Ele não contou a ninguém o motivo, levando consigo apenas Lambert, Sif e 2 de seus cavaleiros de elite mais confiáveis. Eles atravessaram a mata na orla do território da Maré Vermelha e chegaram a uma clareira deserta e vazia. O céu estava limpo, um vento frio agitava a relva seca, e havia tanto silêncio que só se ouvia o bater distante das asas dos corvos. Louis permaneceu em silêncio durante todo o percurso, com uma expressão calma, mas seus passos eram muito mais rápidos do que o habitual. Somente Sif, que o conhecia bem, percebeu a leve e evidente excitação em seus olhos. Como uma criança que finalmente esperou pelo seu aniversário, ansiosa para desembrulhar um presente que esteve guardado por muito tempo. É aqui, disse ele suavemente, parando em frente a uma formação rochosa nua. Então ele levantou a mão, fazendo um movimento rápido com a manga. Bola de fogo. Não houve nenhum encantamento longo nem gestos complexos. O ar parecia ser violentamente agitado por alguma força invisível, e flutuações de magia jorravam dele como ondas. Todos sentiram um aperto no peito e até a respiração ficou superficial. No instante seguinte, uma bola de fogo se acendeu em sua palma. Não era fogo comum, mas calor altamente concentrado. Uma chama carmesim rodopiante comprimida ao seu limite. A bola de fogo girava violentamente, como se pudesse escapar de sua mão a qualquer momento. Dê um passo para trás, disse Louis calmamente. Então ele levantou a mão e a atirou. Bum! A bola de fogo caiu como um meteoro, atingindo uma árvore antiga a cerca de 10 metros de distância com um rugido aterrador. Uma onda de fogo escaldante explodiu, o tronco da árvore carbonizou e rachou instantaneamente, e galhos grossos gemeram ao se partirem na fumaça densa, despedaçando-se. Que isso é mágica? Lambert ficou estupefato. E o poder é simplesmente demais, a boca do cavaleiro Thomas estava entreaberta, como se ele tivesse testemunhado um milagre. Mas isso não era tudo. Louis não olhou para trás, para os outros, mas caminhou lentamente para a frente. Lâmina de fogo. Ao dar um passo, uma chama escaldante irrompeu de seu braço, solidificando-se em uma lâmina de fogo com quase 1 metro de comprimento. A lâmina estava carmesim, ondas de calor surgiam e até o ar parecia emitir um leve som de chiado. Ele ergueu a lâmina e desferiu um golpe. A chama cortou o ar, atingindo os alvos de madeira que haviam sido colocados ali. 3 grossos escudos de madeira foram partidos diagonalmente em poucos segundos. Os cortes ficaram carbonizados, a madeira queimada, e as seções transversais ficaram tão perfeitas como se tivessem sido polidas por um cuteleiro. Mais uma. Flecha flamejante é feitiço de raio. Ele abriu a mão esquerda e 3 flechas flamejantes se condensaram instantaneamente na ponta de seus dedos, combinadas com o feitiço de raio que se desdobrou rapidamente de sua palma direita. A ligação mágica foi quase perfeita. Um feixe de luz branca e brilhante disparou como um laser, engolfando as flechas ardentes. Voxox! Bang! Bum! Vários alvos de pedra explodiram um após o outro, lançando pedras para todos os lados. O alvo de madeira ao longe foi reduzido a carvão, seus fragmentos se retorcendo e curvando com calor, estilhaçando-se ao impacto. O ar distorceu-se, a relva ficou chamuscada e o vento cessou, como se o tempo tivesse parado para esta cena. Após uma série de liberações mágicas, Louis finalmente baixou a mão lentamente. Um vestígio de chama persistia na ponta de seus dedos, como o último suspiro de calor exalado por uma fera adormecida. Louis ficou muito satisfeito com o efeito que viu. Este foi o resultado de sua pesquisa independente sobre flecha flamejante e feitiço de raio. O calor residual das chamas ainda não havia se dissipado, e o cheiro de queimado ainda impregnava o ar. Mas ainda mais abrasador do que essa onda de calor era o brilho chocante em seus olhos, que quase parecia provocar incêndios. Você consegue usar magia? Thomas exclamou, incrédulo, como se tivesse descoberto um segredo bombástico, cobrindo a cabeça com as mãos. O rosto de Green estava pálido, e ele murmurou, mas a magia não está extinta há muito tempo? Não é algo que só se encontra em livros? Acalme-se, disse Lambert, com a voz ainda firme e baixa, mas as pontas dos dedos apertavam levemente o punho da camisa, disfarçando um tremor sutil, quase imperceptível. Ele sabia da existência de magos, tivera sorte de ver um quando estava com a família, e o velho zumbi que atacou Louis da última vez também parecia ser um mago. Mas quando foi que Lord Louis dominou a magia? E com tanto poder, Louis havia crescido bem debaixo do seu nariz, mas nunca estudara magia e começava a duvidar da realidade. Ele olhou para a velha árvore que fora completamente destruída pela explosão, depois para a palmeira de Louis, com um olhar verdadeiramente incerto surgindo em seus olhos. Sif ficou parada sem dizer nada. Ela não exclamou em voz alta como os outros, apenas observou em silêncio a figura imóvel à luz da fogueira, aquele rosto, que em inúmeras noites fora tão calmo a ponto de ser quase inexpressivo, agora exibia um vislumbre de uma satisfação há muito perdida. Sim, ela entendeu. Aos olhos de todos, Louis sempre foi um nobre senhor impecável, o gênio tático de estratégia serena, moderado, racional e poderoso. Mas desta vez foi diferente. Seus passos carregavam uma leveza irreprimível, seus olhos continham um brilho oculto, a alegria da liberdade. Então você está sofrendo há muito tempo, né? Sussurrou Sif para si mesma, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Ela estava feliz por ele do fundo do coração. Louis se virou, olhando para as poucas pessoas ainda atônitas, e assentiu com satisfação. Ele sempre estudará magia sozinho com Leishier, então ninguém mais sabia.
Exibir-me foi ótimo. Ele disse calmamente. Este assunto não pode ser divulgado. Entendido. Thomas e Green se curvaram quase simultaneamente, com expressões de crentes que acabavam de testemunhar uma revelação divina. Eu sei, disse Sif suavemente com o olhar ainda fixo nele. Lambert também assentiu com a cabeça com um olhar complexo. Sim, você tem seus motivos, e não farei mais perguntas. Louis sorriu levemente, virando-se para olhar a clareira queimada. Ninguém sabia que o que ele acabará de demonstrar representava apenas 30% de seu poder mágico. Seu verdadeiro trunfo, ele ainda o escondia. Louis retirou as chamas da mão, seu olhar percorrendo calmamente as poucas pessoas ao redor, parando então em Green. Green, disse ele num tom calmo, mas com um toque de inegável autoridade, venha e tente. Green fez uma pausa, depois endireitou imediatamente o corpo e deu um passo à frente. Ele era um cavaleiro de elite de alta patente do exército regular da família, tendo participado de diversas batalhas, matado centenas de inimigos, e era um dos generais mais confiáveis do território da Maré Vermelha. Mas diante do senhor que estava à sua frente, ele nunca havia sentido uma pressão tão inexplicável como a que sentia agora. Louis era um cavaleiro de elite de baixa patente, apenas 2 patentes abaixo dele. Mas no sistema de altos escalões, essa única patente muitas vezes representava um abismo entre a vida e a morte. Deveria ter sido um duelo sem suspense. No entanto, a série de eventos mágicos incríveis que acabaram de acontecer afetou completamente o julgamento de Green. Ele desembainhou lentamente sua espada de cavaleiro, curvou-se, o olhar firme com um toque de cautela. Seu subordinado não ousaria me subestimar, darei tudo de mim. Por favor, tenha misericórdia, meu senhor. Louis assentiu com a cabeça. Capítulo 175. Aplicação prática da magia. No centro da clareira, o vento levantava folhas secas, espalhando-as num silêncio que continha uma solenidade cerimonial. Green avançou lentamente alguns passos, parando em frente a Louis, com a mão no punho da espada e uma expressão grave. Meu senhor, por favor, perdoe-me se fui desrespeitoso, disse ele em voz baixa, com um leve tom de hesitação audível. Não era que ele não quisesse agir, mas sim que temia que sua lâmina pudesse realmente ferir Lord Louis. Mas quando Louis assentiu e disse calmamente, não tenha dúvidas de usar todo o seu poder, não precisa se conter. Green finalmente liberou seu último resquício de contenção. No instante seguinte, a energia de batalha irrompeu como uma maré. Uma energia de batalha carmesim irrompeu ao seu redor, girando em torno de seu corpo como uma maré, e quando atingiu o chão, a terra rachou em resposta, lançando cascalho para todos os lados. Era uma sensação de opressão, como uma montanha desabando ou um trovão implacável. Um cavaleiro de elite de alto nível em pleno poder. A garganta de Thomas se moveu levemente. Green está dando tudo de si. De fato, disse Lambert em voz baixa, você pode ver que os olhos dele já estão diferentes. Thomas, nada vai dar errado, certo? Se ele se empolgar demais e ferir Lord Louis, aí sim seria ruim. Do outro lado, Louis desembainhou silenciosamente sua espada e com um movimento casual, uma onda de energia de batalha vermelho clara se espalhou ao redor de seu corpo. Mas esse não era seu foco principal. Foi a flutuação mágica imperceptível que ocorreu quando ele pressionou 2 dedos da outra mão e fechou ligeiramente os olhos. O ar começou a esquentar, como se algo estivesse se formando lentamente, reprimido, prestes a explodir. O nível de ki de batalha de Lord Louis é bem inferior ao de Green. Thomas engoliu em seco, mas sua aura é quase a mesma. Lambert não respondeu, apenas fitou intensamente aqueles olhos aparentemente calmos, que eram como uma corrente subterrânea pulsando sob um vulcão. Esse era o olhar de um caçador. Louis já havia escolhido o ângulo do campo de batalha, previsto o primeiro passo do inimigo, o segundo passo e até mesmo a rota de retirada caso ele perdesse o equilíbrio. Como ele estava testando o poder do combate prático, teve que dar tudo de si. Quando ambos estavam prontos, Lambert proferiu uma ordem grave. Comecem. No instante seguinte, Green avançou com força, como uma corda de arco esticada que se solta de repente. Impulso. A espada longa rasgou o ar, e o ar explodiu num instante com um baque abafado. A energia vermelha de batalha, roçando o chão, traçou uma trajetória semelhante a um relâmpago, indo direto para o peito de Louis. Ele era hábil em cercar os inimigos num instante e terminar a luta com golpes impiedosos. Ele tinha certeza de que sua velocidade e poder de explosão eram incomparáveis a qualquer cavaleiro de elite. Mas desta vez, seu coração estava à flor da pele. Lord Louis. Afinal, é a primeira vez que ele usa magia em combate real. Se ele se machucar de verdade... Ele ainda estava hesitante quando Louis, do outro lado, já havia levantado a mão para fazer um sinal mágico. Parede de fogo. O tom era desconhecido, a pronúncia um pouco hesitante e o fluxo da magia um tanto lento, mas o feitiço foi lançado com sucesso. Bum! Uma barreira de chama surgiu do chão, bloqueando o avanço de Green. Arg! Green foi forçado a frear bruscamente, com a energia da batalha ondulando sob seus pés. Essa barreira foi lançada cedo demais, o ritmo está errado. A barreira bloqueou sua visão, mas Louis não estava satisfeito. E no instante seguinte, feitiço de raio, interferência. Diversas luzes brancas surgiram de trás da parede corta-fogo, atravessando as chamas escaldantes e se espalhando como meteoros. Eles não tinham poder destrutivo, mas visavam com precisão áreas defensáveis como o peito, os pés e o pescoço, cada golpe como um movimento fatal previsível, forçando Green a bloquear instintivamente. Errado. Um pensamento passou pela mente de Green. Ele bloqueou 2 raios com uma espada horizontal, mas descobriu que o terceiro não o atingiria. Era uma finta. Feitiço de ligação. Quase simultaneamente, uma onda mágica e gélida emanou de debaixo de seus pés. Antes que pudesse levantar a perna, seu tornozelo já estava preso. Este é o verdadeiro alvo.
Os olhos de Green se abriram de repente e ele rugiu. Uma luz vermelha escaldante explodiu a seus pés, desfazendo o feitiço recém-formado. Ele girou o corpo, elevando-se no ar com um impulso, e deu um salto mortal para trás de 3 passos. No entanto, esse ataque lhe custou muito ki de batalha. Ele está tentando esgotar meu ki de batalha. Green pousou, finalmente percebendo o objetivo de Louis, e sua expressão ficou ainda mais solene. Atrás da parede de fogo, Louis estava suado na testa. Seus encantamentos estavam um pouco enferrujados, e seu tom ainda demonstrava hesitação. Felizmente, ele não buscava a perfeição em cada elenco, apenas a distração. E cada distração era aproximadamente cronometrada para o momento em que Green precisava reagir. Essa não era a força de um mestre, mas a astúcia de um estrategista. Flecha ardente, tiro triplo. Antes que Green pudesse recuperar o fôlego, a barreira de fogo se abriu novamente e 3 flechas flamejantes foram disparadas, descrevendo arcos irregulares. Não foi um ataque frontal, mas uma interferência no estilo assédio bloqueando os movimentos e as trajetórias de salto de Green. Green girou para o lado, brandindo sua espada para desviar 2 golpes, o último dos quais ricocheteou por pouco, impulsionado por uma onda de energia de batalha. Sua técnica de combate era perfeita, mas seu ki de batalha ainda precisava ser usado à força, e ele não conseguia se aproximar do corpo de Louis de jeito nenhum. Estou um pouco na defensiva. Os olhos de Green se tornaram frios, e ele finalmente percebeu. Louis estava tratando toda a batalha como um jogo de xadrez para manipular. Sua magia não tinha poder supressor, nem letalidade, mas era como cordas, uma após a outra, enrolando-se ao seu redor, restringindo, esgotando, sondando, perturbando. Se isso continuar, vai se tornar uma verdadeira guerra de desgaste. Ele finalmente parou de hesitar. No instante seguinte, ele rugiu. Explosão de ki de batalha. Bum! A terra rachou sob seus pés, e uma luz vermelha semelhante à do sol explodiu de seu corpo. A intensa energia de batalha criando uma onda de choque que abriu uma brecha na barreira de proteção. O vento soprava quente e turbulento, fragmentos de chamas rodopiavam no ar, apanhados pela corrente flamejante, formando um vórtice devastador no campo de batalha. Green se transformou em um raio de luz, avançando rapidamente. Ele está chegando. Louis imediatamente entoou. Onda de impacto. Ele bateu as palmas das mãos no chão, e uma onda de ar semicircular avançou. Os pés de Green pararam, e ele a bloqueou com força usando caneleiras imbuídas de energia de batalha, deslizando por uma certa distância antes de continuar a investir. Feitiço de raio. Uma luz branca caiu como uma cortina de seda, e Green mais uma vez brandiu sua espada horizontalmente. Com um estalo suave, os feixes de luz se desintegraram. Green já havia atacado como um tigre feroz. Uma energia de batalha carmesim pulsava ao seu redor, mas devido às repetidas reações à magia, sua energia de batalha mostrava sinais de desordem, como se um fogo intenso estivesse se extinguindo gradualmente. Ele reprimiu à força a respiração ofegante em seu peito, e sua mão direita repentinamente brandiu a espada, atingindo em cheio o ombro e o pescoço de Louis. Este golpe de espada foi rápido, preciso e implacável, contendo toda a sua força restante. Se atingido de frente, até mesmo uma armadura se estilhaçaria. Lambert observava com certa atenção, pronto para intervir, mas Louis não encarou isso de frente. Ele abandonou seu encantamento, deu um passo à frente, moveu o corpo e infundiu energia de batalha nos pés, passando pela lâmina afiada como uma ondulação na água, cedendo alguns centímetros com o impulso da espada de Green, evitando o golpe fatal. Ao mesmo tempo, a espada longa de sua mão direita não colidiu diretamente com o oponente, mas em vez disso com um movimento rápido de costas. Ele a girou aproveitando o impulso e utilizando o centro de gravidade inclinado para a frente de Green. Baque. Antes que Green pudesse recuperar o controle de sua espada, sentiu um impacto repentino no peito. O cotovelo esquerdo de Louis atingiu suas costelas em cheio. O ângulo era complicado, e o momento certo para agir era implacável e preciso. Green grunhiu, recuando 3 passos de joelhos com o braço que segurava a espada tremendo. No momento em que sua defesa foi quebrada pelo golpe de cotovelo, ele não conseguiu mais reunir energia de batalha estável, e Louis não aproveitou a vantagem. Ele simplesmente deu um passo à frente e girou a espada, e a lâmina afiada já estava apontada para o pescoço de Green. O ar pareceu congelar naquele instante. Os olhos de Green se arregalaram, seu peito arfava, mas ele finalmente parou de se debater. Ele se ajoelhou lentamente sobre um joelho, e disse em voz baixa e profunda, eu me rendo. A poeira baixou após essa batalha. Thomas deu um tapa na coxa, como se estivesse gritando todas as emoções que vinha reprimindo. Lord Louis é incrível. Ele ergueu as mãos bem alto, o rosto tomado por uma mistura de adoração e choque, como se tivesse presenciado um milagre. Aquele golpe de cotovelo agora foi incrível. A energia da batalha se inverteu instantaneamente, apontando a espada diretamente para o pescoço dele. Isso é estratégia, talento e frieza combinados. Enquanto divagava com entusiasmo, ele se virou para olhar para seus companheiros ao lado, como se procurasse alguém com quem compartilhar sua empolgação. Lambert, no entanto, não disse nada, apenas franziu profundamente a testa, como se estivesse perdido em pensamentos. Seu olhar estava fixo em Louis, que estava no centro do campo, embainhando a espada, ponderando cada palavra em sua mente. A magia não foi executada com perfeição, mas a combinação de táticas é quase perfeita. Controlar o ritmo, esgotar o ki de batalha, restringir os movimentos. Se seu poder mágico fosse maior, ele poderia praticamente subjugar um cavaleiro de elite sozinho. Em seu estado atual, ele é pelo menos um cavaleiro de elite de alto nível, ou até mesmo mais forte. A respiração de Sif estava irregular devido à tensão, as pontas dos dedos ligeiramente curvadas, e o punho escondido sob sua capa permanecia cerrado. Ela sabia que ele venceria. Mas quando ela ouviu repelir Green com aquele único golpe de espada, instintivamente mordeu o lábio, com os olhos ligeiramente corados.
Era um respeito tingido de um leve tremor, e também uma estranha sensação de alívio. Mas o que foi ainda mais chocante foi que Louis, pela primeira vez, combinou magia e ki de batalha em uma luta real, e até derrotou um cavaleiro de elite bem treinado. Louis embainhou silenciosamente a espada, aparentando sereno, mas avaliando rapidamente a batalha em sua mente. Essa vitória não foi fácil. Apenas uma parede de fogo foi conjurada, o feitiço de raio era de nível básico e o feitiço de ligação não era uma invocação aprimorada. Green é um subordinado, não um inimigo, murmurou para si mesmo. Suprimi-lo com o menor custo possível é o resultado mais adequado. Louis olhou para a borda do campo de treino de espadas ao longe com o olhar concentrado. Era a primeira vez que ele realmente aplicava magia em combate prático. Ainda existem muitas áreas em desenvolvimento. A parede de fogo estava descentralizada, o feitiço de raio não era rápido o suficiente, o feitiço de ligação era quebrado com muita facilidade. Como esperado, a magia ainda é melhor utilizada em momentos inesperados. Ele refletiu, mas um sorriso de satisfação curvou seus lábios. Mas eu só usei por um mês. Do dia em que Leixier lhe ensinou magia até hoje, passou-se pouco mais de um mês. Ele havia construído uma estrutura mágica do zero e, com a ajuda da técnica de meditação original, havia criado mais de uma dúzia de feitiços práticos. Agora, não só sua capacidade de sobrevivência havia aumentado muito, como ele podia até mesmo mudar o rumo de batalhas de pequena escala. E contanto que tivesse tempo suficiente, seu poder mágico cresceria continuamente e seu sistema tático também se completaria. A técnica de meditação original havia se tornado um de seus trunfos mais importantes. Louis embainhou a espada, o olhar percorrendo as 4 pessoas, o tom calmo, porém inquestionável. O que aconteceu hoje não deve ser divulgado. Thomas, que estava prestes a exclamar Lord Louis é poderoso, imediatamente se calou ao ouvir isso, assentindo repetidamente, entendido. Sigilo absoluto. Os outros 3 também assentiram com a cabeça e disseram, entendido. Capítulo 176. Planejando o casamento. O pôr do sol projetava silhuetas quentes das altas torres da Fortaleza da Maré Vermelha, e todo o território parecia imerso em solenidade. Bradley estava de pé no centro do salão principal de casamentos, o monóculo de prata em seu nariz tremendo levemente com sua respiração ansiosa. Como mordomo-chefe do território da Maré Vermelha, seu dever deveria ser tão constante quanto um relógio, mas naquele momento, ele não tinha dormido bem por 3 noites consecutivas. Elevem a bandeira da família Calvin, com seu padrão de lua meio pé mais alto, sim, um pouco mais alto. Ela não deve bloquear a águia prateada da família Edmund. Ele sussurrava instruções aos atendentes, com o grosso manual de procedimentos em suas mãos já com as páginas dobradas de tanto ser folheado. Seu olhar percorreu rapidamente os degraus, os assentos dos convidados, a entrada principal e a posição central do altar. Cada detalhe havia sido esculpido com quase perfeição. No entanto, ele sabia que para um casamento verdadeiramente nobre, a perfeição nunca era suficiente. Essa era uma união que não admitia erros. A cerimônia seria presidida por um clérigo de alta patente do território do norte, que gozava de considerável reputação naquela região. Embora Sua Alteza Louis tenha simplificado pessoalmente muitos aspectos da cerimônia, muitos elementos-chave foram preservados integralmente e refinados, ao mesmo tempo, dignos. Bradley chegou a organizar conjuntos musicais para cada segmento, executados em conjunto pela orquestra local do território da Maré Vermelha e pelos flautistas de 3 cordas do território do norte, combinando praticidade com o simbolismo de norte e sul tocando em harmonia. A disposição dos assentos dos convidados foi revisada 6 vezes. A primeira fila foi reservada para o pai da noiva, o governador do território do norte, Duque Edmund, e representantes da família Calvin. As fileiras de trás estavam organizadas de acordo com o título e a linhagem, compreendendo os principais cavaleiros do território da Maré Vermelha, parentes próximos e nobres convidados. Bradley caminhou até a janela e viu a guarda de honra do território do norte cuidadosamente posicionada no campo aberto, praticando suas formações? Armaduras prateadas reluzindo, capas esvoaçando, passos como tambores. Ele suspirou com um ligeiro alívio, pelo menos em termos de imponência, eles não perderiam a face. E a organização do local do casamento foi a parte da qual ele mais se orgulhou. Da cúpula do salão principal pendiam estandartes entrelaçados com os brasões das 2 famílias, a águia prateada em pleno voo e o luar claro, simbolizando o casamento e um novo capítulo na reformulação da ordem nobre. O chão era marcado por caminhos precisos delineados em cal, adornados com tapetes vermelhos e ornamentos de prata, transmitindo um estilo solene porém prático, exclusivo da mansão do Lorde. Todas as flores foram obtidas de guildas de mercadores nobres especializadas no cultivo de flores, passando por 3 rodadas de seleção, resultando finalmente em uma combinação de jacintos azuis, valeriana branca e rosas do gelo, simbolizando lealdade, pureza e a glória do norte. Quanto à comida dos convidados, ele mencionou com orgulho a chegada de ingredientes típicos do sul do país, que havia chegado hoje. A carpa com escamas de gelo de Baía das Nuvens, as tâmaras cristalinas de Daran e a carne seca de veado avelã preto eram todos produtos de primeira qualidade, especialmente selecionados pela família Calvin a partir de seus armazéns particulares. Mesmo para uma união discreta, nem um pingo da dignidade necessária poderia ser omitido. O que mais está faltando? Ele murmurou baixinho, seu olhar voltando-se mais uma vez para a mesa ritual coberta com seda vermelha. Lord Bradley, o senhor não retornou ao seu quarto para descansar há 3 dias, alertou um atendente. Ele balançou a cabeça, esforçando-se para permanecer acordado enquanto pegava a 16ª versão do fluxograma do processo. Uma resposta cansada escapando de seus lábios. Este casamento é extremamente importante. Deve ser digno da linhagem da família Calvin e também não deixar nada para os nobres do território do norte criticarem. Pode ser discreto, mas não pode faltar dignidade.
Enquanto todos estavam se apressando para o casamento que se aproximava, Louis finalmente encontrou um tempinho livre. Para ser preciso, foi somente depois de receber uma carta escrita pela própria Emily que ele se lembrou de que seu casamento seria dali a apenas 15 dias. Assim, naquela noite, Louis, acompanhado por 2 guardas, entrou no salão de banquetes atrás do salão principal, especialmente decorado para o casamento. Pela primeira vez, ele viu com seus próprios olhos como aquele salão de banquetes, antes usado para apresentações e outorgas de bandeiras, estava agora adornado com brocado azul e vermelho, transformado em um nobre palco de casamento. Os músicos afinavam seus instrumentos num canto, a cítara de cordas duplas e a flauta longa do território do norte harmonizando-se numa melodia serena. Diversas empregadas domésticas caminhavam pelos degraus, com as costas perfeitamente retas, tentando completar o ritual de recepção dos convidados sem pisar na barra da saia. Entretanto, vários jovens assistentes, vestindo trajes cerimoniais de teste, simulavam a cena da tomada de juramento, recitando os votos suave e devotamente. Perante o ancestral dragão e todos os presentes, eu juro, todo o espaço estava impregnado de solenidade, mas também exalava uma tensão indescritível. Talvez as cerimônias tradicionais da nobreza imperial fossem muito severas, ou talvez os subordinados do território da Maré Vermelha fossem muito reservados. Resumindo, era como uma bainha meticulosamente polida, perfeita, mas sem um toque de calor. Você chegou, disse Bradley, aproximando-se ao ouvir a notícia, ainda segurando o pergaminho com o processo do dia, sua expressão tão contida e serena como sempre, embora seus olhos estivessem agora ligeiramente escuros. Os preparativos estão indo bem, disse Louis em voz baixa, lançando um olhar para toda a estrutura. Bradley, no entanto, pareceu hesitante, tossiu e começou cautelosamente. Vossa Alteza, posso ser tão ousado a ponto de perguntar, considerando seu status e o da senhorita Emily, este casamento não lhe parece um pouco simples demais? Ele fez uma pausa e acrescentou, de acordo com o prestígio e o status atuais do território da Maré Vermelha, além da união entre 2 grandes famílias do Norte e do Sul. Se adicionarmos alguns segmentos cerimoniais apropriados ou introduzirmos um processo de visitação, isso poderá enfatizar melhor sua importância. O que ele não disse em voz alta foi que esse casamento já havia sido tacitamente reconhecido nos círculos nobres como um importante sinal da união dos antigos poderes. Se fosse demasiado contido, poderia levar a mal-entendidos de que a família Calvin havia perdido influência na capital imperial? Ou será que isso faria com que pessoas de fora suspeitassem que esse casamento foi precipitado? Louis escutou com a expressão inalterada, o olhar lentamente desviando-se para a guarda de honra próxima, que praticava o ritmo de sua entrada. Sei que você tem boas intenções, disse ele em voz baixa, mas não pode ser mais grandioso. Bradley levou um susto. A situação atual é que a família imperial está expurgando os antigos nobres, e as facções nobres do sul estão recuando gradualmente. Este meu casamento já é bastante delicado, disse Louis, com um lampejo de racionalidade nos olhos. Bradley baixou a cabeça e respondeu suavemente, entendido. Embora Louis tenha dito que queria manter tudo simples e embora tivesse que ser discreto devido a circunstâncias especiais, afinal, este foi o primeiro casamento da vida dele, e muito provavelmente o último. Ele não era alguém excessivamente obcecado por rituais e grandes demonstrações, mas precisamente por causa dos vários significados por trás desse casamento? A consolidação de status, a formação de alianças, a concretização de emoções. Este casamento mereceu ser lembrado. No entanto, ao observar o fluxograma do processo, perfeitamente semelhante a um livro didático à sua frente, e ao ouvir os participantes recitarem os votos em tons impassíveis, um pensamento persistia em sua mente. Ainda falta algo que possa tocar o coração de alguém instantaneamente. Ele caminhou lentamente até a beira da plataforma de observação, com as mãos cruzadas atrás das costas. O sol poente lançava seus últimos raios sobre os telhados de Maré Vermelha City. As montanhas distantes do território do norte estavam envoltas em tons de ouro e vermelho. A noite caía silenciosamente e acima do céu, estrelas esparsas começavam a aparecer. Na brisa da noite, os moradores distantes ainda faziam os preparativos finais para o casamento. Crianças corriam pelos becos. Adultos penduravam estandartes e transportavam barris de vinho, uma cena de tranquilidade agitada. Naquele instante, um pensamento surgiu subitamente na mente de Louis. Se tudo isso pudesse terminar com um instante de genialidade, mesmo que durasse apenas alguns segundos, já seria suficiente. Ele estreitou ligeiramente os olhos, como se estivesse vendo alguma imagem através do crepúsculo. Um sorriso surgiu em seus lábios, e ele se virou para Bradley, dizendo, vamos adicionar um segmento. Ao cair da noite, acenderemos fogos de artifício no céu acima do território da Maré Vermelha. Bradley ficou estupefato. Fogo? Vossa Excelência, o senhor quer dizer braseiros? Tochas? Ou? Nenhuma dessas, disse Louis, acenando com a mão com uma bela cena surgindo em seus olhos. É o tipo de fogo que voa para o céu e depois se abre no ar, emitindo luz. As sobrancelhas de Bradley se franziram como ravinas. Ele não conseguia imaginar o que Louis estava descrevendo. Vossa Excelência, isto é algum tipo de arma? Também não é uma arma, Louis riu. É um dispositivo usado em comemorações. Apenas assusta as pessoas, não as machuca. Mas o efeito, garanto, fará com que todos se calem e olhem para o céu, esquecendo se devem brindar ou dançar. Ele fez uma pausa e acrescentou. E eu quero que Emily veja esse momento. Bradley ficou momentaneamente sem palavras. Embora fosse um mordomo que buscava a perfeição, não conseguia encontrar uma referência adequada naquele momento. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, depois disse em voz baixa, eu realmente não consigo imaginar como seria isso. Está tudo bem, disse Louis, virando-se e saindo a passos largos. Encontrarei alguém que consiga fazer isso.
Para transformar a inspiração que tinha em mente em realidade, Louis correu sem parar para a área da oficina. Aquele era o domínio da Silco, o lugar em todo o território da Maré Vermelha com maior probabilidade de explodir alguma coisa. Ao pôr do sol, Louis empurrou a porta, que ecoou com um estrondo e liberou um leve cheiro de pólvora. Sil. Antes que ele pudesse terminar, um tumulto caótico de passos soou lá dentro, acompanhado pelo clunk de garrafas de vidro tombando e metal colidindo, e até mesmo o som de um banquinho caindo. Ao entrar na área principal de trabalho do laboratório, ele viu Silco parado junto à bancada, encharcado de suor. A cortina atrás dele acabará de ser fechada às pressas, e uma silhueta feminina distinta era vagamente visível em sua borda. O que você está fazendo? Eu estou formulando poções. O rosto de Silco se iluminou com um sorriso sem jeito, mas esse sorriso não podia ser escondido, como de uma criança pega roubando doces. E a figura feminina por trás da cortina pareceu tão perturbada que acidentalmente revelou metade do rosto, com as bochechas coradas, antes de recuar, de cabeça baixa. Você chegou muito de repente. Silco tossiu, com os lóbulos das orelhas visivelmente avermelhados. Louis ergueu uma sobrancelha, um meio sorriso brincando em seus lábios enquanto examinava o chão bagunçado, e disse lentamente, interrompi seu importante experimento? O rosto da garota ficou imediatamente vermelho da cabeça ao pescoço, e ela se escondeu ainda mais para trás. Silco tossiu rapidamente algumas vezes forçando uma expressão séria. Como você sabia? Sabe de uma coisa? Louis inclinou a cabeça, braços cruzados com um sorriso cúmplice no rosto. Sobre o desenvolvimento bem-sucedido da poção de crescimento do cavaleiro. Os olhos de Silco ainda demonstravam um leve pânico. Acabamos de formular o primeiro lote do produto final. Estávamos tão animados que comemoramos um pouco e não tivemos tempo de te contar. Como você ficou sabendo? Capítulo 177. Poção de crescimento do cavaleiro. Trata-se do desenvolvimento bem-sucedido da poção de crescimento do cavaleiro. Acabamos de preparar o primeiro lote e estávamos tão animados que comemoramos um pouco e não tivemos tempo de contar para vocês. Como vocês sabiam? Nossa, está pronto? Os olhos de Louis brilharam de repente, e ele se inclinou para a frente. Você está falando sério? Não é um produto semi-acabado. Está realmente completo? A ideia travessa que ele tivera de provocar foi imediatamente descartada. Silco o ouviu tão animado que ele quase pulou na mesa e começou a dançar, e respirou aliviado. De um pequeno armário de cristal de gelo sob a bancada de experimentos, ele retirou cuidadosamente uma caixa de metal envolta em um pano grosso. Já que você está aqui, será o primeiro a testemunhar os resultados. Ele descobriu o pano, abriu a tampa e retirou um frasco de vidro contendo a poção. A poção no frasco apresentava uma estranha tonalidade vermelho arroxeada, sua superfície aparentemente rodeada por uma leve auréola, como uma criatura adormecida respirando suavemente. Mesmo sem abrir a rolha, um aroma sutil preenchia o ar, doce e com uma leve sensação estimulante. Esta é a poção de crescimento do cavaleiro que você mencionou, disse Silco, como se estivesse apresentando seu próprio filho. Ela foi desenvolvida com sucesso combinando mel de padrões azuis e fruta vermelha de sangue gelado como ingredientes principais, juntamente com técnicas de transformação alquímica e métodos de extração em baixa temperatura. Os olhos de Louis se arregalaram. Parece extraordinário. Essa luz é como uma alma fluindo. São os fatores que se movendo naturalmente, disse Silco, ajeitando seus óculos de proteção. Isso indica que sua atividade é muito estável. Ele fez uma pausa com um toque de orgulho nos olhos. O mel de padrões azuis é quente e duradouro, capaz de estabilizar o fluxo de Qi, adequado para aprendizes com talento comum. O consumo a longo prazo pode aliviar lesões internas ocultas resultantes do treinamento, mas depender apenas disso é muito lento. Silco apontou para a fraca luz roxa dentro do frasco. Esta é a fruta vermelha sangue de gelo, com uma concentração mágica extremamente alta, capaz de acelerar muito a condensação de Qi. O que antes levaria 3 anos para um cavaleiro iniciante progredir, agora leva apenas alguns meses. Seu tom mudou, seus olhos brilharam. A chave é a fusão. Extraímos fatores de liberação lenta do mel para neutralizar a catálise mágica da baga vermelha, refinando-a nesta poção que pode liberar e potencializar continuamente os efeitos. Ele fez uma pausa com um tom sério. Não é apenas um suplemento, é um recurso estratégico. Do condicionamento básico de um cavaleiro a avanços avançados, ele abrange os estágios mais essenciais do desenvolvimento de um cavaleiro. Quer cultivar uma ordem de cavaleiros da reserva? Este material é a essência do seu suporte logístico. Louis assentiu com a cabeça. Ele naturalmente sabia disso, já que fora ele quem pedirá a Silco para criá-lo. Silco coçou a cabeça, pigarreando um pouco desconfortavelmente. Bem, na verdade, o mérito é principalmente de Gianni. Enquanto falava, apontou para o lado, onde estava a garota que acabará de se esconder nervosamente atrás das cortinas. A garota pareceu não esperar ser chamada, seu rosto ficou instantaneamente vermelho e ela baixou a cabeça. Sou apenas um aprendiz de alquimista bom em preparar poções. O principal é que as proporções teóricas ainda não foram totalmente testadas. Já é muito impressionante, disse Louis, olhando para ela sinceramente e assentindo com a cabeça em afirmação. Ele mudou de assunto, olhando para Vaio ao seu lado. Você não disse que está preso no estágio de cavaleiro formal de alto nível há muito tempo? Experimente o efeito. Estou preso nisso há quase meio ano, disse Vaio, coçando a cabeça com uma expressão preocupada. Louis quase deu uma gargalhada ao ouvir isso. Meio ano? É preciso saber que é normal que cavaleiros comuns fiquem estagnados nessa fase por 10 ou 8 anos.
Mesmo aqueles com mais talento levariam 3 ou 4 anos para conseguir se destacar de forma consistente. Seria esta uma demonstração ao vivo da falsa modéstia de um gênio? Muito bem, pare de fingir pena, beba logo. Louis entregou a poção sem rodeios, com um tom preguiçoso demais para reclamar. Vaio pegou a garrafa sem fazer mais perguntas. Ele nunca duvidou das palavras de Louis, fossem elas ordens estratégicas ou poções experimentais. Não havia motivo, assim como você não questionaria se o sol um dia deixasse de nascer, não é? O líquido vermelho sangue balançava suavemente na garrafa, um leve brilho púrpura tremeluzindo como uma batida cardíaca fraca. Boa sorte, sussurrou Gianni. Obrigado, Vaio sorriu para ela, depois inclinou a cabeça para trás e bebeu tudo. Vaio inclinou a cabeça para trás e bebeu a poção de um só gole. Em poucos segundos todo o seu corpo tremeu repentinamente, e seus olhos demonstraram uma mistura de dor e surpresa. No instante seguinte, como se uma energia escaldante tivesse explodido dentro dele, e rompendo de seu abdômen como um incêndio florestal, varrendo todo o seu corpo ao longo de seus vasos sanguíneos. Ufa! O jovem lutou para não cair, sentando-se imediatamente de pernas cruzadas, fechando os olhos e começando a praticar sua técnica de respiração. A sensação inicial de queimação era como chamas abrasadoras nos ossos, mas sob a orientação do ritmo de sua respiração, a energia violenta gradualmente se tornou suave, como se a água cristalina de uma nascente fosse derramada em seus meridianos, fluindo lentamente e nutrindo seus membros e corpo. Sua pele brilhava levemente em tons avermelhados, e a aura ao seu redor se elevava lentamente, tornando-se estável, sólida e poderosa. Um instante depois, o ar ao redor pareceu ondular levemente. Isto é, o olhar de Louis se tornou mais penetrante, demonstrando certa incredulidade. A aura de um cavaleiro de elite. Isso mesmo, foi nessa altura que Vaio finalmente conseguiu alcançar o sucesso. Com 13 anos, ele se tornou um cavaleiro de elite. Inconscientemente, ele lançou um olhar para o frasco de poção agora vazio, depois olhou para o jovem cuja aura pulsava à sua frente, murmurando: esta poção é eficaz demais. Quando Vaio abriu os olhos, ainda havia um pouco de névoa neles. Louis perguntou: como você se sente? O jovem franziu os lábios, tentando organizar as palavras, mas parecia preocupado. Eu sinto que, eu realmente fiquei mais forte. Não é óbvio. Louis não conseguiu conter o riso. Não, é só que meu corpo todo parece mais leve, meu ki parece mais vivo e minha mente está mais clara, mas não consigo explicar direito o que está acontecendo. Vaio coçou a cabeça, com um sorriso levemente envergonhado no rosto. Não sou muito bom com as palavras. Você não precisa ser bom com as palavras. Louis suspirou levemente, dando-lhe um tapinha no ombro. Você só precisa continuar ficando mais forte. Então ele conteve seu espanto, virou a cabeça para Silco e perguntou: quanto dessa poção você ainda tem? 7 doses, principalmente devido a problemas com o material. Silco abriu os braços com um tom de certo pesar. O mel de padrões azuis é fácil de cultivar, mas a fruta vermelha sangue gelado é o maior problema. Este lote é o primeiro fruto do campo experimental, e a quantidade realmente não é muita. Afinal, é a primeira vez que isso está sendo cultivado. Louis assentiu, demonstrando compreensão. Mesmo que seja pouco, pelo menos há resultados. Será muito mais fácil quando a próxima safra dobrar de rendimento. Ele mudou de assunto, olhando para Lambert, que estava de pé ao lado. Você organiza isso. Peça para alguém encontrar 5 cavaleiros que tiveram o melhor desempenho recentemente, escolhendo alguns de diferentes idades e estágios de cultivo. Quero ver os efeitos da poção em pessoas diferentes. Sim, Lord Louis. Lambert aceitou a ordem imediatamente e saiu. Em menos de meia hora, ele retornou ao laboratório com 5 cavaleiros. Entre eles estavam cavaleiros veteranos e experientes em batalha, jovens aspirantes a praticantes de ki na casa dos 20 anos, e até mesmo um jovem cavaleiro aprendiz, todos com expressões de expectativa e olhos brilhantes. Tenho acompanhado suas conquistas recentes, disse Louis, sem rodeios. Como recompensa, cada um de vocês receberá uma poção de ki especial. Ela é refinada em nosso próprio território e serve para acelerar seu cultivo. Ao ouvirem que receberiam uma poção misteriosa para fortalecer o cultivo, surpresa e entusiasmo brilharam simultaneamente em seus olhos. Isto foi preparado especialmente para nós? O cavaleiro mais velho, com olhos marcados pelo tempo, murmurou como se temesse ter ouvido mal. Ainda podemos usar uma poção tão preciosa? O jovem cavaleiro pescou com a voz tremendo ligeiramente. Nunca bebi nada deste calibre em toda a minha vida. Outro cavaleiro magro, de meia idade, mal conseguia disfarçar o êxtase, com os dedos tremendo levemente como se segurasse uma relíquia sagrada. Será que até um cavaleiro aprendiz como eu consegue beber isso? O cavaleiro aprendiz mais jovem olhou fixamente para a fraca luz roxa na garrafa, completamente incrédulo. Bebam, disse Louis calmamente, mas com um toque de incentivo. Assim que essas palavras foram ditas, os 5 homens se inflamaram instantaneamente como pavios, trocando olhares entusiasmados, e quase em uníssono, disseram: obrigado por sua generosa graça, Lord Louis. Viva Lord Louis! Saúde! Mal posso esperar para alcançar esse objetivo. Que essa força seja usada para retribuir a maré vermelha. Receberam a poção como se fosse um tesouro inestimável, retiraram delicadamente a rolha e sentiram um aroma levemente adocicado misturado com um toque de frescor, e o deslumbramento voltou a brilhar em seus olhos. O líquido vermelho arroxeado escorria lentamente na garrafa, seu brilho tênue tremulando como uma alma. Cada gota parecia condensar seu desejo de poder. Ao nosso destino, murmurou o cavaleiro mais velho em voz baixa, inclinando a cabeça para trás e bebendo tudo de uma vez. Beba, eu quero ficar mais forte. Os lábios do jovem se curvaram em um sorriso enquanto ele tomava o líquido de uma vez. Assim, os 5 homens beberam a poção sucessivamente e quase simultaneamente, seus corpos tremeram, alguns franzindo a testa, outros rangendo os dentes.
suas expressões tornando-se solenes e concentradas. Eles imediatamente se sentaram de pernas cruzadas, ativando suas técnicas de respiração familiares para guiar o poder medicinal, entrando em um estado de cultivo. Um instante depois, uma leve corrente quente percorreu o ar, como se alguma pulsação misteriosa ecoasse pela sala. O chão tremeu levemente, e ondas invisíveis de que imperceptíveis a olho nu, se espalharam silenciosamente a partir dos 5 indivíduos, como ondulações na superfície da água. Silco e Gianni já haviam pegado papel e caneta, registrando rapidamente as alterações para referência de melhorias futuras. Louis ficou de pé ao lado, de braços cruzados, seu olhar percorrendo silenciosamente as 5 figuras, um leve sorriso brincando em seus lábios. Cerca de 15 minutos depois, o primeiro a romper a barreira foi o cavaleiro de meia-idade que havia permanecido estagnado no auge da fase inicial. Ele abriu os olhos subitamente, uma luz intensa irrompeu, o suor escorria pelo seu corpo e ele exalou um longo e turvo suspiro. Eu consegui! Ele olhou para as mãos, meio incrédulo, cerrando os punhos suavemente, sentindo o fluxo suave e intenso de que dentro do corpo, tão emocionado que quase chorou. Fiquei preso no estágio inicial de cavaleiro de elite por 4 anos inteiros. Essa poção realmente me ajudou a superar esse obstáculo. Outro seguia de perto, com o rosto levemente corado. Claramente, o poder medicinal ainda não lhe permitirá romper a barreira, mas ele ainda irradiava alegria. Embora eu não tenha conseguido romper a barreira, sinto que a quantidade total de Qi no meu corpo é quase 20% maior do que antes. A circulação também está mais estável. Isso é como resultado de mais 2 meses de cultivo. Eu também. O cavaleiro aprendiz mais jovem ergueu o olhar com entusiasmo, a voz transbordando de animação. Sinto como se meu Qi tivesse sido elevado, espalhando-se naturalmente por todo o meu corpo. Nunca pensei que pudesse sentir isso. Os demais, em maior ou menor grau, obtiveram benefícios em diferentes níveis. Embora nem todos tenham alcançado sucesso instantaneamente, a sensação de eficiência de cultivo multiplicada os encheu de esperança para o futuro. Todos se levantaram, encarando Louis mais uma vez, juntaram os punhos em uníssono, com expressões de gratidão. Obrigado, Lord Louis, pela poção. Seu subordinado jura pagar a maré vermelha com o resto da vida. Essa bondade está gravada em nossos corações, para nunca ser esquecida. Eles jamais imaginaram que Lord Louis seria tão generoso a ponto de lhes conceder um remédio tão precioso. Ao ver seus rostos corados de excitação, um brilho de satisfação surgiu nos olhos de Louis. O efeito é ainda melhor do que o esperado, avaliou ele em segredo. Embora não seja um remédio divino como aqueles dos jogos que fazem você decolar no mesmo lugar com um gole, ele já possui o valor estratégico de transformação qualitativa e, mais importante, pode ser produzido em massa. Este lote de poções é apenas a versão inicial, disse ele, virando-se para Silco e Gianni, com um sorriso. Assim que a fruta vermelha de sangue gelado amadurecer em larga escala, poderemos produzi-la em massa para cultivar uma classe de cavaleiros verdadeiramente pertencente ao território da Maré Vermelha. Vamos otimizar a gestão das principais matérias-primas, acrescentou Silco imediatamente com expressão séria. Com a eficiência atual, a próxima rodada poderá refinar de 20 a 30 doses. Somente depois que os 5 cavaleiros partiram alegremente, Louis desviou lentamente o olhar, sua mente repassando rapidamente todo o processo que acabará de presenciar. Os avanços se concentraram entre aqueles que estavam em períodos de gargalo, especialmente aqueles que estavam presos no limite de classificação comum. Isso indicava que o uso ideal dessas poções era para auxiliar descobertas, em vez de forçar o crescimento. Essa poção não era nenhum remédio divino lendário capaz de transformar o corpo de alguém com uma única dose. Era mais como uma plataforma de apoio, proporcionando o impulso preciso no momento certo. Especialmente para cavaleiros presos em gargalos, isso poderia economizar meses, ou até mesmo anos, de árduo tempo de cultivo. Essa melhoria na eficiência foi a verdadeira chave para mudar a estrutura do poder de combate. No futuro, desde que o fornecimento de matéria-prima se mantivesse estável, a poção poderia ser produzida em massa, tornando-se um recurso estratégico para o território da Maré Vermelha. Mais importante ainda, o sucesso deste experimento não apenas comprovou a eficácia da poção, mas também fortaleceu o senso de pertencimento entre os cavaleiros. Eles se lembrariam com certeza de quem os fortalecia e de quem poderia fortalecê-los. Então Louis olhou para as 2 últimas poções restantes, ponderou por um momento e casualmente entregou uma delas a Lambert, que estava ao seu lado. Beba uma também, disse ele casualmente, como se estivesse apenas compartilhando uma xícara de chá. Lambert tomou a poção, fez uma leve reverência e disse, obrigado, senhor. Ele não estava particularmente entusiasmado. Afinal, dada a sua relação com Louis, ele certamente receberia uma, mas a gratidão ainda lhe preenchia o coração. Esta última garrafa, Louis olhou pensativamente para a última garrafa da poção vermelho arroxeada brilhante em sua palma. Vou guardá-la para mim, para beber quando eu ficar sem ideias. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.